rapaziada! Sejam bem-vindos ao episódio 36 do Debate Uma Pra Nós. É a tua primeira vez com a gente? Tá vendo pela primeira vez o episódio? Cara, esse é um podcast da galera raiz que gosta de falar de futebol, de cerveja, dar aquela trolladinha básica e falar umas besteiras de vez em quando, tá certo? No episódio de hoje, eu, o Israelito e o Maikito vamos receber um super cara, um cara resenha pra caramba, ex-conselheiro do Grêmio e um mestre cervejeiro da melhor qualidade, Chuck Norris! Brincadeira, Evandro Janovic, cara, seja muito bem-vindo, velho. Bom, boa noite aos acompanhantes aí do podcast, em especial a galera da torcida gremista. Opa. Eu vim aqui na real só pela cerveja, né? Então o resto aqui eu errado não tá. Vou fazer parte, né, do processo, mas eu vim aqui só para beber mesmo. Tu sabe que a gente tem uma máxima aqui, né, cara? O cara quando senta nessa cadeira aí, ele tá na final da carreira, velho. Chegou no fundo do poço. Mas sempre tem um recomeço, né? Então vamos lá, tô aqui para isso. Legal, Evandro. Lembrando que o Debate Uma Pra Nós tem a força da Porto Ferragem, com as suas 4 lojas, 2 lojas em Porto Alegre, 2 lojas em Cachoeirinha. Grande abraço, Rodrigo. Ó, tá chegando aí 13º, né, gurizada? Precisamos fazer aquela reforma, dar aquela pintada na casa. Faz tempo que não dá uma pintada, né, Mike? Faz tempo. Então vai lá, fala com a galera da Porto Ferragem, tá certo? E não cansa. E não cansa. Essa E não também é piada velha, né? Não cansa da pintada. E também tem a clínica Torezan Odontologia com o Dr. Vinícius, tá precisando dar um trato lá no teu sorriso, vai lá conversar com o Dr. Vinícius, tá certo? E também temos a força da Academia Desportivo Real Gaúcho, que é uma super escola de futebol, tá precisando colocar... Pô, tu tem trigêmeos, né, cara? Isso aí. Pô, leva lá o teu guri, a tua menina pra jogar um futebol, fazer um exercício, né? Estão com uma nova unidade lá na Zona Sul. Fala com o Christian ou com o Natan, tá certo? Vou levar, porque as minhas gurias gostam de jogar futebol. Olha só, já que o pai não joga, né? Não, pai só Não faz esquece. outra coisa. O pai bebe. Já levou teu guri pra fora? Olha, não perguntei onde é que é o banheiro ainda, né? Mas... Vocês conhecem a Ilha da Pintada? Começou bem o negócio, cara. Não corta, deixa seguir. Muito bem. Galera, e lembrando que a gente tem o apoio dela, a Factory Beer, a melhor cerveja do mundo! Ô, Giba, e semana que vem tem o retorno dela. A melhor loja de veículos dessa cidade. É verdade. Dá pra falar? Dá pra falar? Não, deixa pro final, deixa pro final, Tá. pra segurar a audiência. Galera, também temos a força da BWM Engenharias e da Play Vendas, tá certo? Se vocês quiserem saber essas ofertas, vocês sempre têm uma vantagem, um desconto, né? Entra lá no nosso site. Qual é o nosso site mesmo, Israel? Debate.debateumapranós.com.br. Show de bola! Porque do É BW isso. Engenharias, várias engenharias. Eu gosto do Giba, desde o primeiro episódio dele que começou. Seja bem-vindo, galera! Ele meteu um seja bem-vindo, galera. Eu gostei, nós estamos melhorando. Mas cara, Melhora a dicção, só não melhora o rosto. eu não suporto. Apesar dos dois ser Nunca bonito. gostei do meu professor de português. Nunca gostei. Mas tu sabe ler e escrever, né? Sei, só o Sei se tá lendo, suficiente. Bueno, é isso aí. Marquito, e aí? Já passou o Marquito estreou na semana passada, tá, Evandro? E aí agora ele tava... Perdi a virgindade. Nós introduzimos ele no podcast, que ele sempre quis ser introduzido nesse mundo, né, Israel? Ele gosta. E agora ele tá mais tranquilo, tá Foi tá bom. bem. No início dói um pouquinho, né? Mas depois vai. Não sei, cara, não tenho essa experiência. É. Mas tu tá bem à vontade, né? Que tu já veio de pijama. Bueno, seja bem-vindo Não então, entendi. Evandro! Vamos lá, cara, vamos trocar Bora, uma... vamos lá. Pô, cara, eu vou fazer a primeira pergunta, né? Que é uma pergunta básica, assim, né, cara? Cara, como é que funciona esse mundo de conselho de clube, cara? Olha, gente, o conselho é o canal que comunica diretamente, né, a vontade do associado do clube e da torcida como um todo, que influencia, né, o associado, nas questões internas, políticas e de futebol do clube, né? Em geral, sempre os grupos políticos, assim, eles têm aquela questão de não falar muito sobre futebol nas reuniões, porque querem ser, às vezes, mais realistas que o rei, né? Então, querem tratar só de questões administrativas, gerenciais. Mas o que move é a paixão. Qualquer um que entra num conselho do clube, ele é movido inicialmente pela paixão de estar na arquibancada, né? E isso é motivo tanto para o cara entrar, quanto depois para sair. Tu é? Ou tu foi conselheiro? Não, eu fui, né, ao longo de longos 12 anos, né, conselheiro.
Do Grêmio. Isso, do Conselheiro Grêmio, do né? Grêmio. Atuei Não, na... do Paysandu, cara. Não, é que tu não falou, Não, idiota. O Paysandu, Tu na não real... apresentou o cara, tu não disse que o cara é conselheiro ou Cara, ex-conselheiro. eu falei Nunca. ex-conselheiro do Porra. Grêmio, cara. Foi a primeira... É, não é? Volta aí. Paysandu tem esquema de mala, né? Então eu não tô afim de Paysandu saber na disso época aí, eles né? trabalhavam Nunca com- se deram, agora vamos brigar. Cara, trabalhava com cheque, né, naquela época. e de Fazia mala eu entendo, que tem duas aqui, ó. Tá bom, tem 3 comigo, então vamos lá. Ah, é verdade. Não, o Giba tem razão. Ele falou que ele foi conselheiro do Grêmio e mestre cervejeiro. Punheteiro. Não, isso aí faz muito tempo. Hoje em dia nem A isso. selva tá dando brilho já. Hoje em dia Tá dando nem brilho. punheta não rola. Mas tu ainda bate punheta, cara? Não, é o que eu tô falando, né? Isso foi há muito tempo atrás. Ah, Hoje em bom. dia nem isso não acontece. Não, eu ia perguntar quanto tu cobra. Não, serviço terceirizado eu deixo pro pessoal que te acompanha na arquibancada. Ah, mas, cara, e me conta uma coisa assim. Ok, né? Nós vamos começar conversando com o ex-conselheiro, depois nós vamos pro mestre cervejeiro, pode Boa, ser? Pode ser. Pode Ou ser? a gente mistura. Bora lá. Ou misturamos também, não dá nada. Cara, e me diz uma coisa. A gente já teve aqui como é que é o nome do cara mesmo? Inesquecível. André? Não pode falar, cara. Cara, eu já falei que eu não quero ouvir esse nome aqui. Desculpa, Mike. Vou levantar e vou embora agora. Desculpa, Michele. Cara, a gente teve aqui na semana retrasada, a gente teve aqui o Renan Mubarak, que era executivo de futebol. Semana né? passada foi o Haroldo. E semana passada foi o Haroldo, né? E a gente... Carlos Amodeu, não. Ainda não. Mas não. a gente... O cara é bom, né? A gente tá aberto. Nós vamos trazer ele. Ué? E a gente teve um papo também com o próprio Lincoln Nunes, que também falou sobre alta performance, gestão, alta performance e tal. E, cara, e uma das coisas assim que a gente percebe é que os dirigentes, né? Muitos dos dirigentes manjam, né? Tu também manja, não? Depende do que nós estamos falando. De futebol, Não, estamos falando Já de veio futebol. preparado já. Né? Porque o Renan disse, né, que tem muito executivo que entra no vestiário e fica manjando. Sim. Isso é uma coisa, né, que a gente entende, né? Tem o Didi Pedrada, né? O Pedalada, aquele do cara que pulou a janela, né? Não sei. É um cara pode que ser. entende bastante essa questão, assim, de vestiário, de contratar um cara, né, para festinhas íntimas, né? E de ônibus também tem? De Quem ônibus entende? tem bastante, né? Inclusive tem apedrejamento, né? Coisas, assim, softs que acontecem ali no entorno do Beira-Rio. Coisas mais picantes dentro não tem. do ônibus. Não, tá tudo bem, Ah, segue. picante é uma coisa que sempre vem por trás de você entende? Cara, pra ser bem sincero, Picadura de pênis longo. eu não sei o que eu tô fazendo aqui, né? Hoje aqui a gente tem a Rádio Imortal. Um abraço pro Tainã, pro César Fabris, não é César Fabris. Eu tô aqui de Só parecia- intruso, né, cara? Tá aí, ó. 3 gremistas, né, cara? Tô me sentindo em resultado do Grenal do Brasileiro, né? Hoje vai 3 ser a bom 1. o programa. Fica tranquilo que nós vamos na manhã. Ah, então tá bom. Mas, cara, ok, beleza. Como é Mas que a- funciona pra tu ser conselheiro? Desculpa, Michael. Não. Seguindo naquela linha ali, já entrou no vestiário? Já, como conselheiro, já às vezes teve acesso ao vestiário? Sim, a gente tinha acesso O cara tá principalmente a sala de entrevistas no pós-jogo. Né? Aham. Não, acho que no o que. vestiário, essa coisa de juntar sabonete, Aham. pegar os caras na banheira, isso eu nunca É que tive essa a oportunidade, dúvida- infelizmente. A dúvida do Giba é se ele já teve no mesmo tempo que o Paulão jogava no Grêmio. Essa que ele queria saber. Ah, tá, ele tá interessado no Paulão. isso? É. Que ele, Nossa, adoro. Tá, mas cara. qual- ele tem uma identificação. Qual dos dois ele prefere, o Paulo ou não? Prefere os dois. Pra que separar as coisas, cara? Ah, cara, vocês estão num momento Tá, não, muito que vamos tá lá. sério, tá louco. Tá, vamos lá. Cara, agora falando sério. Cara, como é que o torcedor vira conselheiro? Bom, inicialmente ele tem que ter interesse, né? Ele tem que buscar os canais, né, para se vincular possivelmente a algum movimento, ou se ele é um cara empreendedor, ele funda o seu próprio movimento, né? Tem que ser sócio, né? Senão ele não consegue nunca participar. Ele tem que ter no mínimo, né, 2 anos ininterruptos, né, para conseguir se eleger. Para votar, ele tem que ter, né, pelo menos 1 ano ininterrupto como sócio. E tem que ter interesse pelas coisas do clube, assim, entendendo que pode agregar, né, em algum momento. Isso é bem interessante porque a gente teve lá o meu grupo, né, de político, é o Grêmio Novo, e a gente foi o primeiro grupo político no Grêmio que surgiu e se solidificou. O Grêmio chegou a ter um movimento antes, mas foi um movimento que se acabou, né, logo na sequência, por uma manobra da direção da época. Na época, a eleição para o conselho, né, ela elegeu uma chapa só, então se tivesse um voto a mais, por exemplo, 5.001 votos para uma e 5.000 votos para outra, apesar da ampla representatividade que a outra tinha, ela não elegia ninguém.
E esse é um dos grandes méritos do Grêmio Novo, porque a gente conseguiu implementar eleições diretas para presidente, eleições proporcionais para o conselho. Então, inicialmente, no primeiro momento, quem fizesse 30% botava a chapa. Não só 49,9% não botava ninguém, a gente passou a conseguir com 30%. Depois conseguimos baixar para 20%. E isso permitiu uma certa pluralidade, né, dentro do conselho do clube, trazendo oxigenação de novas ideias, e com isso eu acredito que o clube cresceu bastante assim em termos de gestão. Seria 30% do número de sócios? Dos votantes. Dos votantes. E já é 20, né? A gente primeiro, para conseguir passar, a gente propôs 30 para não machucar muito, né? Que era difícil de aceitar, né? A gente foi uma batalha grande. A gente surgiu em 2001, a gente queria eleição direta em 2003, não conseguimos, porque era uma briga, né? A gente entrou inicialmente com 2 conselheiros suplentes, que eles até participavam de vez em quando da reunião, mas não tinham direito a voto. Então, assim, conseguia regimentar e convencer politicamente, primeiro tinha que estar lá dentro, a gente conseguiu. Mas depois era um trabalho, assim, de construção, de mostrar as vantagens, de conseguir apoiadores, para conseguir os votos necessários dentro das reuniões do conselho para aprovar as propostas que eram apresentadas de forma organizada. Não é tu chegar assim lá no meio da reunião, eu quero votar isso. Não, tu apresentava previamente, Uma né? pauta. Uma pauta. Eu ia te perguntar, como é que funciona o conselho? Qual é o papel do conselheiro? O que o cara faz lá dentro? Você pode tanto ser um cara que só está lá pelo status, quanto você pode ser um cara que quer realmente participar. Isso acontece bastante. Falo né? de um cara ativo de fato, Né? que está lá Sim. atuando, trabalhando. Antes dessa pluralidade que a gente conseguiu propor via Grêmio Novo, o conselho ele era, na minha opinião, um bando de concordinos, né? Gente que estava lá pelo status, que só servia de base de apoio para a gestão que estava no poder. A partir do momento que pluraliza, né, e tu começa a ter correntes políticas bem variadas lá dentro, né? Tem gente da geral do Grêmio lá dentro. Isso Tem aconteceu gente- em que ano que tu A gente lá? surgiu em 2001, Grêmio Novo. A gente conseguiu implementar eleições proporcionais já em 2003. E em 2007 a gente conseguiu... Aliás, 2006 a gente conseguiu eleições diretas. Aliás, 2004 a gente conseguiu eleições diretas para presidente. Na verdade, o movimento Grêmio Novo iniciou então em 2001, mas na verdade foi um movimento que começou a se expandir nos anos 2000. Não só com o teu, teve outros também. Isso, a partir do Teve um momento que a gente, crescimento. a partir do momento que a gente surgiu, que ninguém conseguiu nos comprar, que aconteceu com o movimento anterior, né? Que na verdade desapareceu por causa disso. Tu tinha ali a situação. Aí apareceu outros movimentos, né? Quem quiser consultar os movimentos do Grêmio, coloca no Google que Vai pesquisa aparecer lá vários lá. os inúmeros movimentos, né? E surgiu tanta gente assim de fora, assim, da social, que nem nós, assim, a gente não tinha ninguém conhecido dentro da direção do Grêmio, e muito menos do conselho que existia à época. Todos os movimentos de oposição. Não, tu tens movimentos existe muitas coalizões, né? E a gente até era muito contra isso, né? Teve, por exemplo, uma eleição que a gente apesar dos 20%, a gente elegeu 100% na nossa chapa. E pode parecer meio maluco, mas a gente não gostou disso. Porque justamente pelo que a gente brigava era pluralidade, né? E tu Sim. precisa do contraponto, né? E aí a gente, o que o resto da galera tá fazendo de errado e não conseguiu apoio, sabe? Claro que o resultado de campo, se o clube tá indo bem e o presidente apoia aquela chapa, a tendência é aquela chapa eleger, Sim. certo? Então, tipo, o Romildo, durante muito tempo, ele foi elegendo a gestão dele, a chapa pelos resultados, né? Tanto é que mudou o estatuto, né? Exato, Mudou o estatuto. Ali acho que foi ali que ele se perdeu um pouquinho. exato, né? Infelizmente, né? Porque, pô, É. grandes Não. resultados antes e depois um desastre total. Não, ele fez uma baita gestão, né? Mas o Stankovic... o Petkovic. Corrigindo. Evandro, cara, tu percebe assim que a torcida ela tem esse envolvimento com as chapas, ela pesquisa sobre as ideias ou a nominata das chapas. Nominata foi A bom. gente tem as duas coisas, tá? Eu acho que tem muita gente que, por amizade, apoio, parentesco, que seja, né? Apoia uma chapa. Então, assim, a gente sempre recorre por votos aos amigos que a gente sabe que são sócios. Uhum. Né? E são pessoas que te conhecem e confiam em ti. Votam pela amizade, mas a amizade vincula a confiança, né? E elas vão votar em alguém que elas confiam. Então, aquela coisa da campanha, ela te mostra um pouco para todo mundo, mas o voto, o grande poder decisório de quem tu vai votar, tem a ver com algum vínculo. Então, eu conheço alguém que está integrando aquela chapa. Vou votar naquele cara. E, em geral, assim, no universo de sócios que acabam votando, que não passa de 20 mil, 30 mil por eleição, quando muito, né? Daí, nossa, se votam 30 mil, é uma baita eleição. Isso acaba, assim, tendo, nesse pequeno universo de pessoas, muita gente vinculada com alguma relação de amizade, afeto, o que seja, né?
E isso com o tempo, claro, a tendência é ir evoluindo. As pessoas olham as propostas. Eu, por exemplo, que eu estou atualmente desvinculado do conselho, né? Eu não quis em 2013, quando teve a eleição, eu pedi não coloquem meu nome na chapa. Eu não queria mais participar disso. Eu fiquei 12 anos, acho que dei a minha contribuição e pedi para não ser colocado. Porque quem participa um pouco das entranhas do clube acaba invariavelmente perdendo aquela coisa do torcedor de arquibancada. E eu queria voltar a sentir aquilo. E olha, levou tempo. Foi 2 anos atrás que num jogo com a minha filha, tem trigêmeos, né? Uma delas eu levei no jogo e daí eu até mostrei para ela o meu braço arrepiando quando o time entrou em campo. Eu olhei para ela e disse, olha só, filha, voltou. Porque eu era aquele cara que eu ia na arquibancada desde 94, quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, daí eu virei sócio do Grêmio e desde então passei a me sustentar, não pedia dinheiro do meu pai, até que meu pai é colorado. Passei a frequentar todos os jogos no estádio, né? E aí, quando eu saí em 2013, assim, eu era aquele torcedor burocrático, assim, sabe? Eu entrava no estádio, olhava, o time entrou em campo, que legal, que bom, que bonito. Perdeu, sabe? Porque o ambiente interno é bem complicado. Tu sabia o bastidor, né? Bem complicado, assim. A questão de dinheiro move muitas coisas. É política, né? Sim, é política e dinheiro. O cara tem que ter estômago, né? Eu acho que até para tu voltar a ser torcedor, que a gente falou, foi difícil, mas eu acho Demorou? que eu não sei nem se eu conseguiria, cara. Porque às vezes a gente conversa sobre bastidor de futebol e é um troço que às vezes chega a ser meio nojento, assim. A questão de comportamento, a questão de interesse. E aí tu percebe que aquela paixão que tu tem como torcedor, que tu coloca o clube, né, como a tua prioridade, tu percebe que dentro desse meio, muitas vezes, o clube é a última prioridade. Claro que isso chateia muito. Nem tudo é regra, né? Claro, então, cada pessoa tem um comportamento diferente. Por exemplo, o Beto, eu conheço ele pessoalmente. Beto quem? O presidente do Grêmio, Guerra. Que intimidade. Então, assim, o Beto, quando ele foi, eu lembro na época, ele foi diretor de futebol do Grêmio, né? E depois ele fez... Eu até falei para ele uma época, né? Tu estás presidente do Leopoldina, tu tá fazendo um treinamento, um estágio como presidente de um clube grande, de orçamento grande, que é o Leopoldina. Sim. Né? Porque tu vai vir pro Grêmio, né? Ele não, tergiversou, ele, né? Deu aquela ensaboada, mas, claro, ele não podia falar, né? Ele fez o quê? Ele foi presidente do... Não, tu falou tergiversou. Só um pouquinho. Anota aí. Anota aí, busca Pesquisa aí. no Aurélio. Com G. Separa as sílabas pra nós. Então, cara, assim... Tu não pode falar de difícil nesse podcast aqui. O nível é baixo. O que eu acho, assim, é que quando eu falei que as pessoas têm comportamentos diferentes pelo seu modelo mental, por exemplo, o Beto, ele é um cara apaixonado pelo Grêmio. Mas ele consegue, ao mesmo tempo, fazer gestão. Então, assim, acho legal isso, Olha ali. Como faz cagada, né? Não sabe trabalhar com chopp. O carpete com cerveja eu conheço bem como é que fica. Tô aprendendo. O cara é bom, Cara, tu sabe que eu tenho uma teoria. Mas a carbonatação tá ótima. Tu sabe que eu tenho uma teoria que ela é de quem tá de fora. Esse é o teste. Tá? Que é impossível tu fazer gestão e lidar com o futebol ao mesmo tempo. Uhum. Tu consegue fazer um ou outro. Isso é de quem tá de fora, uma visão totalmente leiga, tá? Eu acho muito difícil, cara, porque se tu tratar um paralelo aí nos últimos anos, falando de Grêmio, ou tu tem um futebol muito bom e uma gestão mais ou menos, ou tu tem uma gestão muito boa e um time, a parte de futebol capenga, né? O Romildo deixou muito evidente isso nas duas gestões dele. Ele teve uma gestão muito boa em um time que encaixou, ficou evidente que funcionou, só que ali na frente a gente viu que deu problema. Onde tu acha que o ficou Romildo se escancarado. perdeu, Eu acho que virou o fio, né? Pra mim. Escancarou a questão da gestão e do futebol, a diferença. Sim, ele começou... A gente estava falando sobre isso aí. O que tu acha, Evandro? Eu venho eu sou engenheiro, né? Trabalhei 14 anos em Ambev, mais 3 anos em Klabin, empresas grandes, assim, multinacionais, Sim. onde o perfil de gestão era modelo, né? Escola do Falcone, modelo de gestão à vista. Pô, tu ganha dinheiro como engenheiro, porque eu tento, não consigo. Eu também tento, não consigo, né? Tanto que eu tô tendo que fazer bico em podcast. Mas ele... Então, gente, assim, Foi. Corte! galera, assim, ó. E assim, eu tô sendo remunerado em cerveja, que, assim... Já tá ganhando mais que na engenharia. Com essa cerveja aqui, eu tô ganhando muito mais do que eu tô entregando aqui, sabe? Então, eu tô levando alta vantagem de poder estar bebendo essa cerveja aqui. Vindo de ti é As valoriza. cervejas da Factory são ótimas, já conhecia antes e tô
Foi um prazer ter vindo aqui. Eu acho que eu vim só por causa disso mesmo. Olha aí, ó. Então, galera, assim, a questão, né, de gestão... Do Romildo. Nas empresas, quando tu coloca um gestor fabril, que é o top daquela unidade fabril, né, por exemplo... Na planta, né? Em grandes empresas, esse cara não fica mais do que 3 anos ali. Se ele tá com febre, né, Fabrício? Exato. E aí, a companhia, em geral, ela faz Quem convidou o esse, Israel pra... ela faz esse giro, né, dos gestores. Então, ele fica lá um tempo, coloca, daqui a pouco eles trazem um outro, e eles vão colocando os caras com perfil para aquele momento. Pra que ele não Certo. entre numa zona de conforto, seria isso ou não, Evandro? Eu acho que com o tempo tu Vicia. vincula dentro da estrutura e tu passa a não conseguir mais fazer aquilo com as pessoas que tu precisa fazer, porque tu começa a criar vínculos de amizade ou de inimizade, e isso meio que macula um pouco o teu aspecto de gestão. Então eu entendo que tem que trocar, no máximo, a cada 2 gestões tem que trocar o presidente. Então, E a questão Não pode da- ser o mesmo. Vai. Nunca. Desculpa, só para colaborar. Eu acho que tem também o conceito da melhoria contínua, né? Então tu precisa estar evoluindo, né? É excelência. A busca da excelência ela não para nunca, né? Então a partir do momento que tu tá muito tempo numa posição, tu não consegue mais enxergar algumas coisas. Tu tem que sair da zona de conforto. Vicia a visão. Vicia. Mas pelos Te limita, vínculos. né? Vamos Pelos pegar, vínculos. vamos pegar um exemplo. Pelos vínculos e por tu fazer sempre a mesma coisa todos os dias, tu entende? Então, assim, tu acaba ou vem alguém de fora e te aponta o caminho, ou quando o cara tá com um cargo muito mais acima, cara, tu tem que mudar para realmente enxergar de outra forma. É que, entendeu? na verdade, então, tu comentou há pouco da mudança do estatuto do Grêmio. E foi um erro, então, né? Claramente foi um erro a mudança do estatuto para que o presidente ficasse mais uma o que uma aconteceu gestão. na mudança? 3 Só anos. que- só que no 3 meio- anos, Foi de no- 2 só- para 3 anos. Só que no meio desse... E ele pode ser reeleito a terceira vez. Só que... Poderia, né? Isso. Não, ele foi, né? Foi 2, né? Foi 3? Eu acho Foi que 3? Foi 3? 15, Era 14. Era 2 anos, foi para Foi 3, 3, é isso? Foi 3. Isso. É isso. E aí, eu sei que o Estatuto do Torcedor tinha alguma coisa, tipo Na assim... terceira gestão foi para 3. Eu acho que foi isso, Ele né? ficou Isso aí. 8 anos Foi, no foi, poder. foi. Ah, ele não poderia Na ser ter- na eleito terceira terceira foi três. vez no mesmo estatuto, uma coisa assim, né? Mesmo Mudaram o mandato. estatuto e Então ele ficou 8 anos no poder, é isso? ficou 7 anos. É, de 14 a 4 2020. mais 3. Duas mandatos de 2 e mais 3. Ah, então. É isso aí. Tá, perfeito. 7 Entendi. anos. Desculpa, tinha feito a conta errada. Mas Não, assim, mas, tu acha, tu Não é, acha só, que o... não é só o teu professor de português que é ruim, né? Sim, Matemática também Olha não só, é. Nem foi na aula. desculpa, Giba. Então, cara, isso aí que vocês falam. Vocês lembram que o Grêmio teve eu acho que foi 2019, que o Grêmio demitiu uma galera de staff? Médico, médico, fisiologista. cozinheiro, fisiologia, preparador de goleiro. Talvez. Sim, o Rogerião foi um caso. Rogerião, cara. E virou O multicampeão. O Rogerinho é o do Palmeiras, Rogerinho, né? Os dois, né? É, exato. Os dois. Seleção os brasileira, dois, nível os seleção brasileira. Talvez o Grêmio, talvez tenha sido uma tentativa da gestão de uma mudança de visão, assim. Talvez tenha caído naquele ostracismo, aquela que não, precisa mudar alguma coisa. Só que daí fica muito claro que mudou nos lugares errados, né? Ali Preparado. Eu acho que teve O Grêmio, historicamente- outros dedos ali, certo? Acho que teve um dos donos do clube, né? Desde 83, que ele é meio dono do clube, e eu acho que ele teve uma influência bem forte nessa mudança. Podemos que é ter o- nomes, não? É o Michael? A gente lida com o nosso... Quem acompanha o nosso podcast, em geral, são pessoas assim com uma inteligência acima da média, tá? O podcast aqui da nossa amizade aqui, da parceria, ele é um podcast que é acompanhado por gente ligada, assim, e que tem... Curte futebol. Curte futebol e que tem uma inteligência acima da média. As pessoas vão saber entender o que eu estou falando. Ó. É o cara da Michael, aquele. Isso. Cara, a família Dites está há 150 anos no Grêmio, Vamos mandando. Máfia, né? Vamos fazer um paralelo assim entre empresa e clube, né? A Ambev, quando ela era a Brahma, né, e comprou a Antártica, virou Ambev, ela colocou um diretor de operações, um cara que era um trator. Ele tinha histórias assim, Argel? tipo, ele tinha histórias de pegar mais ou menos isso, o Douglas, né? Foi passear de trator depois do Grenal aqui. Toma. Esse camarada, ele tinha coisas assim teatrais, tipo, ele chegava e achava um carro logotipado, assim, com cervejas da companhia, sujo, ele chutava as portas. Ele chegava em hotel que tinha produto da concorrência no frigobar do hotel, ele jogou um frigobar desse pela janela do apartamento do Cara, hotel. xiita, Sério, meu. era coisas assim nesse nível. Ou seja, Meu Deus. é fazer o teatro para dar o peso da coisa, né? baita ser Do humano. de como a companhia tem que se comportar.
E ele é o cara ideal para esse período, porque era um período de ruptura com uma estrutura da Antártica, que era bem diferente da Brahma, né? Que comprou a Antártica. E ele tinha que implementar o modelo que se queria da Brahma para dentro da Antártica. Então, ele fez esse trabalho, durou 2 anos, depois disso tiraram ele e botaram outro cara com outro perfil de gestão, porque daí o modelo já estava implementado e daí era outro tipo de gestão que tinha que fazer. Isso aconteceu no Grêmio de 2005 a 2008. 2005 precisava um cara que nem o Odoni. Sabe, o clube estava numa segunda divisão, Pelaipe. precisava um cara que chutasse a porta, que fosse um cara de atitude, de decisão. Sanguíneo, que é o Odoni. É um cara super inteligente, né? Eu convivi com ele durante muito tempo. Agora, o erro foi chegar no final de 2006 e entender, mudou de patamar, o clube voltou, jogou o Brasileiro da Série A, classificou para a Libertadores, e aí tinha que botar um outro perfil de gestão. E ele quis seguir. Manter. Ele quis seguir. A gente, na época, politicamente, discutiu, vamos botar agora esse aqui, vamos oxigenar, vamos formar novos dirigentes, e tal, com esse argumento, mas a gente entendia que precisava de um outro perfil. O clube já tinha saído do atoleiro com o perfil dele e feito. Só que não foi feito, daí, por consequência, a coisa... Evandro, eu sempre faço essa pergunta. E desculpe só, o Romildo foi a mesma coisa. Devia ter saído. Era o momento exato. Cara, o Romildo fez uma puta gestão ali. É que, tirou o clube de um atoleiro financeiro, Levou para outro patamar. montou time, foi campeão. Cara, sai por cima, né? Exato. Sai por cima. O Grêmio teve 2 anos sem, mas um dos melhores elencos. Desculpa, elenco não. Um dos melhores futebol, que nem o Renato falava, um dos melhores futebol do Brasil. Porque jogava muito bem. E isso se manteve, se perpetuou durante um período. Esse foi o erro que tu falou da não mudança. O time, Só que eu acho que manteve a gestão. Cara, eu tenho uma bronca muito grande em relação à não padronização de base. Por que não é padronizado, cara? Por que o futebol que o Grêmio apresentou lá em 2015, que era um futebol bonito, que era um futebol envolvente, que se manteve 15, 16, 17, que eu acho que para mim vai até 19. Para mim vai, aquele elenco, por mais que tenha ocorrido mudanças, até 2019. A gente está falando aí de 4 anos, de 15 a 19. Mas, Israel, por que eu não levaria transfere... até 21, cara. O elenco de 21 não era ruim, cara. Mas aí tinha muita pouca base em 21. Até 2019 tinha muita base. Por que não se trabalha a base do clube em um modelo espelhado no profissional? Ou por que não se trabalha isso? Ou por que se muda tanto a ponto de afetar a base da forma que afetou? A ponto da gente não formar mais goleiros, porque, ok, que os que estão aí são da base. Mas, cara, vamos lá, são insuficientes. São insuficientes. O Grêmio não forma mais goleiro, cara. O último goleiro do Grêmio formado pelo Grêmio, que é indiscutível, foi o Marcelo Groi, que já não é mais guri, e que quando se tornou titular já não era mais guri. E que ainda era contestado, tanto que perdeu a vaga pro Dida, lá em 2013, eu acho, 14. O Grêmio tá com um problema muito sério de base. Parecido do cara. Paulo Santana, pegava muito o pé dele, né? Hoje a gente tem o menino Natan, que joga de vez em quando. Ok, tem a questão do treinador, de se vai botar, se não vai botar, e tá tudo certo. Mas é que eu acho que é muito pouco, cara. É muito pouco. O Grêmio precisa trabalhar muito melhor a base. E por que não é padronizado? Segura um pouquinho, corta aí um pouquinho, guris. Corta. Só pra... Eu não cortava, eu deixava essa gostosa aparecer nas câmeras. Só pra esses otários aí ver aqui. A Silvia. Olha! Tá pegando a Silvia? A Silvia Pizzas? Ela recebeu o Prolabore. A Silvia Pizzas. Evandro, essa pizza é da Sálvia Pizza. Conheço. Bah. Espetacular. Os guris são... Obrigado, Arlete. Obrigado, Arlete. Gostosa. Se tu me der bola, tu shopping? sabe, né? Tem. Quer mais? Não, tem. Se me desse bola, cara, meu Deus do céu. Acho que é mais uma garrafinha. Outra já foi. Pega uma pizza aí, cara. Bom, por que assim não padroniza? Peraí, tá? segura. Primeiro, Tá gravando ou não? Tá, mas daí só avisa que deu volta daí. Pode voltar. Então, Evandro, o que tu acha? com relação à padronização, né, o futebol ele é bastante dinâmico, né? Até é um chavão, né? O futebol é dinâmico, né? Mas é um chavão que vem com a realidade. Então a gente está acompanhando já há mais ou menos 2 anos uma nova forma de jogar futebol. Marcação alta, aquela coisa, daí o time espaça muito. Então isso tem que ser treinado. Só que a gente sabe que isso, daqui a pouco, em 2025, vai ser um outro padrão. Por exemplo, Grêmio 2001, né, com o título da Copa do Brasil, com o Tite, né, contra o Corinthians. Cara, aquilo ali, 3-5-2, né, era um troço que não se usava. O que aconteceu em 2002 com a seleção brasileira?
né? 5-2. Ganhando. Porque era... eu não gosto da palavra moda, mas é o que melhor, assim, faz as pessoas talvez entenderem o que a gente quer dizer, né? É uma moda. Tava trazendo É melhores resultados. moda ou tendência, né? Vamos chamar assim tendência, de repente uma palavra melhor, de futebol. Então, atualmente a tendência é essa, marcação alta. Eu sou meio crítico quanto a isso, porque eu acho que quem não está preparado abre muito atrás e aí tu passa a tomar muito bola nas costas. Eu vejo assim o Grêmio marcando muito gol, tanto que tem um saldo pequeno, mas positivo, mas pequeno, né? Mas toma também um absurdo de gols. Por quê? Por causa disso. O Grêmio não está preparado para ter uma marcação alta com uma recomposição atrás. Se O fosse Renato até falou isso na entrevista dele. Se Falta fosse- peças também, né? Se fosse numa época que tu tinha Rivarola e Adilson com o Dinho na frente da área e um cara que sabia sair, mas que recompunha, que era o Goiano, com os dois laterais, Arce e Roger, que subia uma hora um, outra hora subia o outro. Então, aquele Grêmio de 94, 95, que eu acompanhei muito de perto, porque eu ia a todos os jogos, aquele Grêmio era quem ia no estádio acompanhava e observava a movimentação, não só a bola, mas tu observa o resto do campo, tu percebia, assim, a bola saía com o goleiro, largava no Adilson, no Rivarola, em geral, o Adilson. Ele largava no Dinho ou no Goiano. E aí, um dos laterais já subia. Um deles. Normalmente Aí, era o Arce. Jogava nele, o Paulo Nunes puxava a marcação, o Jardel também puxava para um lado, e quando o cara cruzava, o Jardel ia lá pro outro, né? Então, ou ele puxava para frente ou para trás, e o cara vinha ou para frente ou para trás acompanhando ele, depois e aí o cara já sabia quem ia cruzar, o Arce ou o Roger, onde tinha que cruzar, no ponto oposto onde o cara estava puxando. Sim. E o Jardel marcava gol em pencas, né? Por causa disso, porque tinha essa movimentação. Então, o que acontece hoje em dia, assim, eu vejo que o Grêmio consegue ter êxito, né? Eu acho a campanha foi fantástica. Um time que veio, né, de uma Série B, chegar no ano seguinte e estar ali disputando entre os 4 primeiros, com chances reais de título, poxa, isso é uma campanha fantástica. O desempenho está muito acima das minhas expectativas. Eu não esperava isso. Né? Então, acho que uma classificação direta para a Libertadores, e aí, claro, se tivermos a inteligência, e eu entendo que estão tendo, não tem informação de cocheira nenhuma, mas eu entendo que a gestão do clube, a presidência, junto com a gestão do futebol, já vem, eu estou percebendo os movimentos há uns 2 meses conversando sobre questões do ano que vem. Eles não estão esperando assim, vamos esperar acabar o campeonato para a gente ir atrás de jogador. Já deve ter um monte de carta na manga. Eu quero esperar janeiro para começar a ver esses movimentos acontecer. Inclusive, Espero que treinador, aconteça. né? Acho que o Renato não fica. Lembrando... Na entrevista ele deixou Ficou bem entre linhas, né? evidente. Mas sobre isso aí, já saiu na mídia, né? Não sei se é real, às vezes os caras dão umas barrigadas também. Mas as posições, né? O cara falaram em lateral esquerdo, em um primeiro volante, que é isso que tu tá falando ali. O Grêmio tem bons volantes, mas tudo volantes que saem, né? Chega, o Vila Sante, que é pra ser o primeiro, tá dentro da área do cara, fazendo um gol. Né? Mas isso é o Renato que manda ele fazer isso, né, cara? Também é característica, mas é isso aí também, é a orientação do treinador, né? Mas ele tem a aptidão de pisar Marcação. na área, né? Também. Então também. isso é Mas importante, aí tu cara. precisa de uma proteção para Isso. quando ele não tá Tu não no tem lugar. mais Jeromel e Kahneman no início de carreira, que era o que tinha lá. Não Sim. no início de carreira, mas na melhor fase da O carreira. cara que vai correr atrás, vai correr, correr atrás. 30 metros, Cara, trazer o atacante. não é clubismo, mas, cara, no Grenal do Beira-Rio ali, né, cara, o Ener Valencia arrancava, corria atrás. Cara, o Kahneman foi o primeiro atacante do Inter que o Kahneman tomou calor. Ele não tomou calor do Guerreiro, não tomou calor do Alemão. Do Yuri né, Alberto. do Yuri Alberto, mas, cara, ele passou uma ruim com o Valência, cara. Porque o Kahneman não é mais para ser o cara da caça. Ele é o cara para ficar na espera já. Mas a cabeça dele não entendeu isso não aí. entendeu isso ainda. Não entendeu isso ainda, né? É que se vocês olharem qualquer time que joga contra o Grêmio, os volantes são os melhores volantes do mundo, né? Porque eles conseguem jogar. O meio-campo do Grêmio não marca. Não marca, né? É, Não marca. verdade. E nós temos uma avenida na lateral esquerda. Né? É, no meio-campo do Grêmio É não verdade. marca. Qualquer volantezinho meia boca que é joga lamentável. joga muito bem, porque É tem espaço. lamentável. Se tu olhar a movimentação no lado esquerdo da defesa do Grêmio, assim, é lamentável o que acontece. Não, o Reinaldo cara não faz existe. o que quer. O Reinaldo não existe. Cara, assim, ofensivamente os números dele são bons. Só que é uma avenida, que nem falaste. Mas é que daí, aí, cara, beleza. Aí entra o papel do treinador. Sim. De tu saber, Tu sabe né, que- de tu mudar, usar o teu time da melhor forma com as peças que tu tem. Desculpa, cara, mas não dá pro Grêmio tomar gol em todo jogo. O Grêmio toma gol em todos os jogos, cara.
Todo jogo o Grêmio tomou Eu gol. não acho isso ruim, cara. Na minha Não, concepção, óbvio que tu não vai achar isso ruim, né? na minha concepção, o time começa pela defesa. Tu começa arrumando pra não tomar gol. Por quê? Porque é mais difícil tu fazer do que tu levar, né? Tu começa arrumando a defesa. E o Grêmio não tá com a defesa arrumada, e não é de agora. Eu entendo que o Renato ele propõe 2, 3 esquemas de jogo. Ele propõe 2, 3 esquemas de jogos, o Renato, mas eu vejo que assim falta às vezes quando o técnico adversário prepara alguma surpresa, ele tem aquela capacidade que eu observo alguns treinadores que conseguem durante o jogo encontrar uma alternativa para combater aquele modelo surpresa que apareceu ali. Sim, o popular contra veneno, Se né? ele é surpreendido, ele geralmente sucumbe. Tu deve ter ido naquele Grêmio e Fluminense no primeiro turno. Foi. Que o Fluminense, Não. em 35 minutos, dobrou o Grêmio Uhum. como quis, só ele jogar. Conseguem E subjugar. aí né? o Renato leu o jogo e acho que foi... O Grêmio empatou no final do primeiro tempo, né, Israel? Uhum. E depois veio no Empatou. segundo tempo completamente diferente e o Fluminense não jogou. Essa é a leitura que tu tá falando. Mas nem sempre. Aquele jogo ele conseguiu fazer um contraveneno, mas eu entendo que era alguma coisa já treinada. Que se ele tem que inventar na hora, eu vejo que aí falta um pouquinho de recurso. Mas é que ele não fez nada de diferente do que ele faz em todos os jogos. Ele mudou as mesmas peças, ele trocou um pelo outro, que é o É que ele previsível sempre- também, né? O Exato. adversário sabe o que É esperar. né? sempre a mesma coisa, entendeu? Já estuda, né? Outra coisa, cara, eu vou dizer, se o Grêmio não tivesse o Soares, o Grêmio, primeiro que o Renato não ia estar mais no Grêmio, segundo que o Grêmio não ia estar na posição que está. Ele resolveu muito. Finalmente nos uma jogos. alma concorda comigo. Seja com a assistência, Agora- seja com o gol. Obviamente que nós temos o Soares, nós temos que usar o Soares, né? Sim. Não é demérito nenhum. Só que a avaliação técnica, ela não pode se restringir a um jogador e muito menos ser dependente de um jogador. Estou falando isso do papel do treinador, tá? Para a torcida vale, nós temos o Soares, vamos usar e é isso. O cara tá fazendo gol e coisa boa que ele tá aqui. E quando não tem? Não. O treinador tem que saber o que fazer. Porque com o JP Galvão, meu Deus do céu, cara. Não, eu não consigo entender assim. Possivelmente me falta alcance de avaliação tática do futebol para entender a função dele. Alguns outros jogadores que não fazem gol, eu entendi a função técnica, tática do cara em campo pela recomposição, por dar combate na saída de bola, Menos Gabriel aquela Jesus, coisa, né? né? Menos Gabriel Jesus, Isso que eu também é não vou outro, sabe? Eu acredito muito nas questões de empresários, né? Eu só acho que isso funciona, infelizmente, manda no futebol, porque futebol envolve negócios, né? Agora, eu não consigo entender JP Galvão, realmente, não dá. Eu fico eu vou na cancha, né, com frequência, e na cancha tu consegue observar as movimentações para tentar entender por que ele está ali, né? Então, às vezes, tu para de olhar a bola e começa a olhar ele para ver o que ele está fazendo. Movimentação. A movimentação. Fora da câmera. É o que eu falo do- E honestamente, assim, eu acompanho a movimentação dele e eu não consigo, assim, possivelmente me falta, né? Eu não tenho formação em futebol, então me falta a capacidade de avaliar, assim, alguma coisa fica oculta para mim ali, porque eu não consigo enxergar a função dele. Sim. O meu filho diz que ele é o planeta Terra. Gira em torno dele mesmo, porque ele faz isso aqui, ó. O Mais ou Michael... menos, ele tipo, faz- mais ou menos tipozinho, né? Ele faz assim, ó. A bola tá aqui com os caras, tá? Aí os caras tocam pras pontas, né? Pros laterais. O que o Soares faz? Ele não corre na direção, ele corre horizontal, né? Aqui, ó. O JP faz assim, ó. Um 8. O Michael também vai muito na cancha, só que é na cancha de bocha, né? É? Não vai? Talvez. Não. Jogou com a gente lá, joga muita bola. Vai. Joga muito mal. Quer fazer pergunta, lindo? Não, falar sobre empresário, eu tinha anotado aqui. Tu como conselheiro, tu já viu alguma coisa sobre esse negócio? Muito se fala sobre rolo de empresário, né? Se comenta no conselho deliberativo sobre isso. Como é que tu vê isso aí? Esses Bom, rolos de empresários aí. Igual assim, quem consegue abrir negociações e conversar e ter interesse é o empresário. Todo jogador tem que ter um empresário, senão alguns têm o pai, né? Tipo o Neymar, mas outros têm empresários, né? Alguns do Grêmio tem aquele nosso querido empresário famoso, aquele, né? Sim, sim. Que eu não falo nem o nome dele. Aquele cara é aquele cidadão ali. Aliás, É tipo o André, inominável. O Pablo, querido? Ele nem pode ser chamado de cidadão, porque ele é um cara assim nocivo ao meio, sabe? Nossa, O cara, que ele faz no gente futebol boa. é criminoso. E eu acredito assim que a coisa funciona a partir do empresário e aí depende do clube, né? Ter um bom trânsito com alguns empresários para poder reforçar o time. Muitas vezes, senão, se tu não tem uma relação boa,
esquece, tu não consegue. Sabe? Mas Então, esse é uma aí- necessidade, certo? Esse aí queimou, né? Sim. Espero, né? Espero. Esperamos. Eu acho que ele tem. Eu acho que ele só tem um Ferreira no Grêmio, depois não tem mais ninguém, né? No Grêmio, eu acho que sim. É. E não vai botar, eu acho. É, Acho eu, né? Não sei. Eu torço para que na base, né? Porque ele ataca direto na base. Que ele não consiga ter ninguém, certo? Sim, eles vão direto na fonte, né? Sim. É. Hoje Mas eu assim, fiquei sabendo que o Kaique, ele tá sendo empresariado pelo Lucas Leiva, cara. Ah, não, é o Kaique e o goleiro. Goleiro, é. Ah, isso é legal. Fiquei sabendo hoje, cara, não sabia. Bacana. Isso é legal. Eu queria ver mais o Kaique atuando. Eu também. Mas dizem Bah. que ele é bem fraco, cara. Dizem, eu não sei. Eu vi bons jogos dele pelo Ipiranga de Erechim, mas vi contra a dupla Grenal, ele jogando contra a dupla Grenal. Eu acho que ele jogou um jogo pelo Grêmio e foi bem, cara. É que eu acho que eu esse- lembro, meteu, né? assim. Acho que pro Lucas Leiva empresariar ele. cara, conhece, Aquele né? último jogo que teve na Arena, que o gramado, logo depois do show do Roger Águas lá, que tava o gramado horrível, né? Sim, sim. Aquele jogo choveu muito, né? Pô, era um jogo perfeito pro Kaique. Contra o Corinthians, imagina. né? É, imagina o Kaique Ah, o naquele Kaique. gramado, né, cara? Olha só. Que piada boa. Boa. Opa, oi, oi! Mas ô, Evandro, Não, não. cara, a gente sabe que tu foi conselheiro. Conta a história aí de como é que surgiu a arena. Aliás, essa ideia inovadora, né, cara, de montar uma arena, né, na Zona Norte de Porto Alegre, inclusive uma arena para vocês jogarem que não tem grama, né, cara? Conta como é que foi essa história aí, cara. Bom, a despeito da grama, né? Isso é uma coisa que tem a ver com a atual gestão, né, da arena. Só né? falei Então, a verdade, o não é pessoal- corneta. É, certo. Tem acontecido algumas coisas que têm relação com a parte econômica da gestora do estádio que estão prejudicando bastante o gramado, né? Questão de substrato, do tipo de grama que estão usando, né? Que é mais barata, a questão de colocar argila, né? Isso aí entope, né? A parte de Drenagem. aspiração, ela compacta mais, né? A argila, né? Na reposição. E isso é uma questão técnica que eu acho que o clube Deveria tem o rever. direito, deveria... O clube não gerencia isso, mas ele deveria ter um poder, né, forte dentro do contrato de conseguir não deixar fazer esse tipo de coisa. Colocar algumas penalidades, né, para tu receber o estádio naquele formato. Eu sempre fui muito contrário à questão da grama sintética, mas eu estou começando a rever a minha posição, porque eu acho que poderia ser uma vantagem competitiva bem grande para o Grêmio se pensasse realmente em colocar um gramado sintético que evoluiu muito, né, a qualidade dos gramados sintéticos. Antigamente era impensável, né, na época do... Eles falam hoje de gravado misto, né? Sim, tem aquele que tu faz um trançado, né, sintético junto com grama, mas eu entendo que um puro sintético, tipo tem no Aliança, né, do Palmeiras, seria o ideal. Bom, dito isso, a questão da arena, né, o Grêmio lá na Copa de 2002, da Japão e da Coreia, apareceu aqueles telões, né, de LCD, com placares e passando lance. É uma TV gigante dentro do estádio que as pessoas podiam acompanhar desde informações normais de placar até lances do jogo, como se fosse uma TV. E o Grêmio Novo, né, sempre foi muito atento a essas questões. A gente, na época, pensou em apresentar. A gente estava muito próximo. A gente não era gestão ainda, mas estava muito próximo. A gente tinha trânsito, a gente já tinha conselheiros que conseguiam ter acesso a levar. E a gente fez na época. Eu e o meu amigão, Sérgio Bombassaro, um grande abraço, né, um contador de primeira qualidade. Hoje em dia mora no Rio de Janeiro, mas é um irmão que eu tenho, que o Grêmio me deu, e fazia parte do grupo. A gente fez um projetinho para colocar um placar eletrônico no Olímpico na época. E a gente foi conversar com uma empresa que colocava placares, né, aqui no estado, que colocou, inclusive, aquele primeiro placar do Beira-Rio, que diziam que não tinha cor azul, né? Na real, era um problema técnico daquele placar, que não tinha a capacidade, né, de colocar a cor azul, e não por uma escolha, né? Mas, dito isso, a gente foi lá, conversou e viu a possibilidade, trouxemos um projeto para dentro da gestão do Grêmio da época, né, de 2003, 2004. Imagina, uma gurizada nova levando um projeto, ainda mais para Senta lá, Cláudio. uma gestão meio anacrônica, assim, um pessoal já No momento. meio ultrapassado em termos de tecnologia, eles não entenderam aquilo. O payback desse projeto, né, era 8 meses, ou seja, quem conhece um pouquinho de payback sabe que isso é um payback fantástico. Pô. E não aceitaram. E eu lembro que a gente levou isso para a reunião, né, do grupo, do Grêmio Novo, e disse, olha, fomos lá, nos reunimos, apresentamos todo o projeto, com payback, tudo, e não aceitaram. Aí alguém na reunião, eu lembro que disse, já que não querem um placar, vamos fazer então um estádio novo. E alguém bem quietinho lá num canto, né, levantou a mão assim, o Francisco Balbuena Dalfor, né, ele tinha um contato com a Amsterdã Arena.
E ele diz, olha, o pessoal da Amsterdã Arena está interessado em construir estádios no Brasil, até porque a perspectiva era grande de ter uma Copa, isso era 2004, de em 2014 ter a Copa no Brasil. Eles tinham já alguns sinais de que o Brasil poderia ser um candidato forte, né? E a partir dali, com aquela bravata, assim, vamos construir o estádio. Daí um cara, não, eu tenho contato. Aí a gente começou a falar com eles. Em 2005 a gente assumiu a gestão junto com o Odoni, né? O Grêmio Novo era um dos grupos de apoio e tinha um vice-presidente, né, o Jorge Bass. Depois, na outra gestão, foi o Eduardo Antonini. Voltando da Série B. Exatamente. E aí nós conseguimos, Só né, resultados a partir de uma gestão, um choque de gestão dentro do Grêmio. E a ideia da Arena foi sendo colocada dentro das reuniões do Conselho Deliberativo, trazendo projetos, conselheiros puderam analisar, a gente ia no detalhe, quem tinha interesse, né, a gente ia lá no Olímpico, final de tarde, quem trabalhava, ou durante o dia, quem era profissional liberal, lia todas as movimentações dos projetos. Eu já era conselheiro, né, desde 2004 e fui colocado, né, como eu sou engenheiro, fui colocado na época na comissão de patrimônio do Grêmio, que era quem vinculava com as questões da Arena. Depois, de 2 anos nessa comissão, eu passei a ser o presidente dela e pude acompanhar toda a etapa do projeto até a etapa do início da construção, após a aprovação do projeto do Conselho, início da construção, né, elencou-se a construtora, a OS, se começou a construção e a gente acompanhou até a entrega em 2012, né, na inauguração. E a partir daí, depois de 2013, eu saí do Conselho por uma opção minha, né, não quis integrar mais a chapa, queria me afastar um pouco dessa questão administrativa. E tenho orgulho de dizer assim que a Arena foi um benefício enorme para o Grêmio. Muita gente saudosista que às vezes volta naquela história, por que não reformamos o Olímpico? Cara, não tinha a mínima condição. Tem que entender tecnicamente para saber por quê. A questão estrutural. A questão afetiva, tudo bem. Mas a questão estrutural, a questão do entorno, e na Arena é pior. Não é, cara. É muito mais rápido, mais fácil. O Olímpico era um horror de chegar pela Érico, pela José de Alencar, ali, pela Zenha. Aquilo ali trancava de um jeito. Nem implodindo e construindo do zero, não valia a pena. Ele estava... Localização. A localização e a questão... O estádio não tinha mais condições. As questões estruturais estavam muito afetadas. Era um risco grande. Por exemplo, as colunas de descida de água estavam todas podres, certo? E não tinha como mexer. As marquises, tu olhava assim, quem olhava com um olhar de engenheiro, porque as marquises ficavam com medo. Mas, claro, né, tem um nível de segurança, né? Pelo arco que faz, que ele segura, mas, assim, não ia cair naquele momento. Mas, assim, tu ia ter que fazer uma reforma estrutural muito grande. E não faz sentido. A Arena, assim, a questão dela, ela vai seguir evoluindo. Aquela região, tem muita gente que fala, por exemplo, agora está em voga a troca da área do Cristal por uma área 3,3 vezes maior no Humaitá, para aumentar o CT. Está tendo bastante polêmica. E eu estou vendo, assim, a questão do conselho, dos grupos políticos pedir vistas a essa troca, né, antes de aprovar, eu acho salutar. O conselho tem que discutir a exaustão as coisas. O que eu não acho saudável é gente que não tem a mínima formação, não tem o mínimo discernimento, dando opiniões, que nem eu li lá na postagem dos grupos, foram 5 ou 6 grupos que postaram, assim, que estavam pedindo para não votar e poder olhar melhor. Em primeiro lugar, possivelmente eu estou entendendo que pediram para postergar porque foram lenientes de ir lá no prazo que foi dado. Isso é normal, a pessoa não vai, aí quando chega em cima da hora, não, mas peraí, eu não fui lá olhar ainda, agora eu quero olhar. Peraí, cara, sabe, as coisas têm um prazo, mas tudo bem, ok. Não precisa fazer as coisas assim, tão a toque de caixa até se isso... Deixa olhar. Mas vai olhar e opinar quem é minimamente qualificado. Tecnicamente. É o que eu chamo de tudólogo. O cara é especialista em tudo, né? Exato. Tem camarada colocando lá que era um troço criminoso que tá se fazendo, coisa e tal. Peraí, cara. Assim, a questão lá, o Grêmio é um clube de investir em imóveis ou ele é um clube de futebol? Porque, assim, se tu pensar em imóveis, ok, o Grêmio vai construir uns prédios ali naquela área do Cristal, vai explorar aquilo ali imobiliariamente. Ok, tu pode até imaginar assim, essa troca tá meio que assim, um pouquinho no limite, assim, da igualdade, certo? Eu entendo que o Grêmio não tá perdendo nada, mas se a gente botar no papel assim, vale mais ali, será que vale ali 3 vezes mais do que lá? Né? Ok. Só que lá, imagina, tu vai ampliar a área, né, de 300 para 1.000, que é essa conta que existe, número, e tu vai ter, imagina, tem as questões de gestão. Por exemplo, tu tem que ter uma estrutura lá no Humaitá e uma estrutura no Cristal.
tu vai poder ter uma só. Isso se chama na empresa sinergias, quando tu, tipo a Brahma com a Antártica. Sinergia, tu não precisava mais 2 gestores de logística. Um só, corta. Ah, é cruel. Cara, futebol Controladoria. Tudo. é gestão, É que cara. não pode esquecer Então, do assim, objeto. O objeto então do clube imagina, é o tem que futebol. ter- Tu tem que Tem que ter futebol. tem uma segurança lá, uma segurança ali. Tem lá, outro aqui. Tu tem tudo em duplicata. Pode centralizar. Eu não estou dizendo com isso que eu acho, até porque eu não tive acesso a detalhes dessa troca, né? Eu não estou opinando que é mais vantajoso lá no Humaitá, essa área maior, ou a outra ali. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas têm que analisar isso tecnicamente, sem paixão. Sim, Exato. sim. Porque Mas, por paixão, eu adoro aquela área do Cristal, acho lindo, assim, de frente pro Rio, aquela coisa Meu bonita. neto joga lá, cara. Certo? Então, eu entendo que, assim, afetivamente, eu tenho a tendência de, eu não quero abrir mão do Cristal. Imagina, olha só a área nobríssima que nós estamos lá. Só que pensando em gestão e melhor coisas pro clube como um todo, eu passo peraí, sabe? Eu queria ter mais acesso, eu não sou conselheiro, não tive, assim, acesso. Mas eu queria ter para entender se essa negociação vale. E eu acho que vale a pena. Eu acho que precisa de uma modernização e eu bato muito na questão de categorias de base, CT e organização. Vocês já devem ter visto a questão do Real Madrid, né? Que eles têm lá a cidade Real Madrid. Cara, é tudo centralizado, entendeu? É um modelo que é muito óbvio, é muito lógico. E por que não fazer isso? Né? Ou por que não centralizar? A gente está falando de um aumento aí de 700 metros quadrados, além dos 300. Sim. Entendeu? E tu centralizar tudo, tu vai reduzir custo. Imagina o pro que dá para clube. fazer. Imagina o que dá para fazer, cara. Tu vai reduzir custo, tu vai centralizar as ações, tu vai ter todo mundo trabalhando próximo, porque daqui a pouco... Eu gosto muito de falar de quando o Alisson virou titular do Inter, o goleiro Alisson. Sim. Tu sabe da história? Que ele era reserva, o titular eu acho que era o Dida, o segundo goleiro era o abaixo do Dida era um outro, não me lembro quem era. Era o irmão dele, o Muriel? Pode ser. O Muriel? Pode ser. É. Eu sei o Alisson que... era o terceiro goleiro. É isso aí. Eu sei que o Dida se machucou, o segundo se machucou e aí foram na base, né? Foram na gurizada. Olha só, precisamos de um cara para... Não, um pouco antes. O Inter B precisava de um goleiro e não tinha. E aí foram no Alisson e eu não sei se era o Muriel, cara. Eu acho que era outro. Agenor. Isso aí. E aí o Agenor disse, não, eu não quero, porque eu já estou no profissional, tal, eu não quero. E o Alisson disse, não, eu quero. Eu quero porque eu preciso treinar, preciso estar em forma, Jogar. preciso estar com ritmo. Beleza. Foi pro Inter B. O Dida se machucou, depois o Agenor se machucou, pegaram quem estava com ritmo. A oportunidade, né, meu? Aparece Exato. para quem tá preparado. E era o cara diferente. Exato. Então, tu imagina, tu centralizar a base num local, isso facilita, cara. A gente Integrar, é né? muito comum em treinamento o treinador precisar da gurizada. Precisa de 3, 4 lá para vir, para compor, porque tem gente machucada, porque tem gente assim, sabe? Para treinar. Aí tu traz 3, 4 caras que estão ali, que tu tá vendo, tu já escolhe, tu não manda quem tiver disponível. Ah, mas Tu escolhe quem tu quer. Não, eu quero esse. Porque tu tá vendo o cara, entendeu? Só que isso só acontece se tu tiver com tudo centralizado. Sim, tu tem tempo pra ver. Acabou o treino do profissional, tu para ali meia hora pra olhar a gurizada jogar. Mas Esse cara é bom. Vamos lá. Eu e o Evandro, acho que a gente tem praticamente a mesma idade, 27 anos, né? Isso. Cada perna. Cara, Sim, e profissão. se tu parar... eu joguei no Inter, treinei no Inter, e, cara, tudo era aberto, os treinos eram abertos, né? O técnico terminava o treino profissional, ele olhava o treino dos juniores, época dos juniores, né? Do sub-23, sub-20, sei lá o nome que queira dar. Cara, se tinha uma sinergia maior entre Pela o proximidade, né? Exatamente, pela proximidade. Aí, assim, tem muitas coisas que o futebol moderno evoluíram? Sim, legal. Agora, tem outras coisas, cara, que involuiu. E eu acho que essa questão, assim, de... Não, o profissional é só o profissional. Eu acho que isso aí tem muito também... Evandro, se eu estiver falando besteira, tu me corrige. Da influência dos empresários, né? De querer botar os jogadores. E a gente sabe que existia muita venda casada. Eu te vendo o jogador que tu quer aqui, mas tu tem que pegar esse cara aqui, que é meio perna de pau, que eu não consegui encaixar no outro clube, né? E tanto a dupla Grenal, nossa, a gente já teve muitos casos desses. Alguns dão certo, como o Jardel e o Magnus,
O Paulo Nunes e o, Jardel. Sim. e o Magnus, né? Magnum. Magno. 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 Né? O Magno era o craque. É, e aí Que veio. quem mais Magda. é? E o Paulo Nunes Veio de contrapeso. Contrapeso. Magda. Magnum era a série aquela, né? Magda. Com Tom Selleck. Sabe da história do Filipão, né? Quando o Paulo Nunes chegou assim, o Filipão olhou e disse, mas o que é esse baixinho aqui, esse anão aqui? Aham. É isso mesmo? E o Magno se lesionou, né? Teve uma lesão grave. Isso abriu espaço, né? Para E a aí? entrada depois do Jardel, Jardel. e do Paulo Nunes. E virou o que virou, né? É, o resto Mas, é história. Evandro, vamos falar de uma segunda paixão tua. A gente falou do Grêmio, né? Que é uma das tuas paixões, né? Cara, e como é que tu entra no mundo da cerveja, cara? Olha, isso É, era... isso artesanal, no caso, né? Conta pra nós o que tu gosta o que tu gosta mais? Futebol, sexo ou homens? Aí nem tem graça, né? É óbvio que é a última opção, né? Principalmente vendo o jogo. Como diria Rui Carlos Osterman, né? Aquele cara viril, másculo, né? Que ele falava. Eu gostava de ver, né? Com aquele sotaque português dele, né? Aham. Saudade do professor, né? Era um grande cara de futebol. Bom, cerveja na minha vida começou muito cedo porque... 7 anos. Né, Né? com mais, tu chutaste certo, porque meus pais são do interior, né, de Dom Feliciano, e num dos casamentos lá, eu com 6, 7 anos de idade, entrei lá onde serviam ainda na época com barril de madeira, sabe, de bombear, com bombinha, né? Tu cravava aquela bomba ali, tinha que alguém ficar bombeando, e eu lembro que era um casamento grande, pra ter uma ideia, mataram 2 vacas pra atender o casamento, era um troço absurdo, sabe? Que culpa tinha as vacas? Né? E aí, bicho, os garçons tudo ali louco, tinha que vir bobear, botar a jarra e sair pra servir. E eu, criança lá, meus pais estavam comendo, me deixaram brincando, entrei lá no galpão lá deles, onde estava fazendo aquele, eu perguntei, posso ir bombeando, que eu achei aquilo bonitinho, né? E fui bombeando e botando isso aí mesmo, né? Já foi treinando. Já fui treinando. Né? fui colocando nas jarras, os garçons daí acharam maravilhoso, que eles só botavam a jarra ali, eu servia o chopp, né? E eles podiam levar, não tinha aquele trabalho. E eu fiquei ali, só que tava quente, era verão, imagina, uma criança ali, aquele troço ali. Deu sede. Cada jarra eu começava a servir um copinho. Uma criança de 7 anos. Guaraná. Então foi horrível, assim. Guaraná de primeiro, rolha. né, fiquei bem tontinho, né? Com pouca bebida que eu tomei. E ali, aquilo ali já me conquistou. E depois de um tempo, né, estudando na URGS ali, eu lembro que eu saía das aulas no campus do centro, subia até a Cristal para pegar o ônibus, e o ônibus passava bem na frente da Continental. E eu lembro que eu sentava lá no fundo do ônibus, abria a janela e deixava entrar aquele cheiro, assim, da fervura, malte. sabe? Que tu sentia aquele cheiro do mosto, dos lúpulos, né, entrando pela janela, aquilo me encantava. E eu nem imaginava, né, nessa idade, com começo de faculdade, que eu ia trabalhar nesse tipo de negócio. Depois, ao longo da faculdade, a gente vai indo em festas, vai apreciando beber uma boa cerveja. Apareceu, né, eu fiz um estágio numa empresa de celulose e papel, e depois apareceu uma oportunidade na antiga Brahma, e ali eu construí uma carreira, né, na Ambev, de 14 longos anos, nível de gestão, e tive a oportunidade, em 2005, de fazer um curso de mestre cervejeiro, né? Eram 2 escolas que se uniram, né? Fizeram a Warbrick Academy, mas era o CIB, o Institute of Technology de Chicago, onde eu fui inicialmente, e depois toda a turma foi levada para Munique, né, na Domus Academy, onde a gente fez o resto do curso. Voltei com o curso, daí era uma preparação da companhia para assumir funções gerenciais, fiquei na Ambev um bom tempo, voltei a trabalhar depois um tempo em celulose e papel, mas não era a minha paixão, né, como tu bem disseste. E aí, logo em seguida, apareceu uma oportunidade numa cervejaria ali de Santa Catarina, né? A CSC, Cervejaria de Santa Catarina. Fui ser diretor de operações, é uma cervejaria artesanal mais grande, 380 mil litros de fermentador. Nossa. Isso aí dá mais ou menos, por baixo, entre 450 a 500 mil litros mês de capacidade de produção. Isso é muito volume. Tu entende disso, mano? Então, eu tinha que tocar esse processo ali. Ali me deu daí uma visibilidade dentro do mundo craft, né? Porque a gente atingiu bons resultados, a gente tinha sempre medalhas no Festival Brasileiro da Cerveja, coisa e tal. E, em paralelo, um projeto aqui no Sul, né? De uma cervejaria com um ex-colega de faculdade, um irmão que eu tenho, Juliano Zancanaro, junto com o irmão dele, o Fernando, e o Marcos Trave. E a gente criou, não sei se eu posso falar o nome, Claro, pode sim. a Stylenberg, Não, em cara, Porto não Alegre, pode. aqui na Zona Sul, na Ípica, né? É bem legal, assim, a gente tem perfil, né, no Instagram, quem quiser podemos ir lá, acompanhar. cara? Sim. Devem, porque o lugar ali é uma área rural de Porto Alegre.
A gente tem campo de futebol Tô sabendo. telado com refletor, dá para jogar Opa. de dia, de noite. Tem churrasqueira, tem uma casa com estrutura, TV. Vamos marcar um joguinho lá. Tem piscina. Tá, é lá a festa de final É um de ano. terreno grande, sabe, na É encosta. sério? Vamos fazer lá. Pô, A parceiro. gente recebe muita gente, assim, de pessoal que faz trilha a pé, pessoal de bike, De bike. pessoal legal. que sobe, né, o Morro Tapera, que é um morro muito legal em Porto Alegre, e a gente fica de frente pro Morro Tapera, bem no final da rua, né, o Miro Lameta Viegas, número 27. E o perfil, né, @Stylenberg, existe no Instagram, e quem quiser conhecer mais da gente, a gente tem já vários prêmios no Festival Brasileiro da Cerveja. Tem cervejas que já ganharam prêmio mais de uma vez, né? Tipo a nossa Pepperweiss, é um case de sucesso, ela já premiou mais de uma vez no Festival Brasileiro da Cerveja Cerveja. de pimenta? É, com um toquezinho de pimenta. Uma Weiss com um toquezinho sutil de pimenta Olha que as pessoas no início ficam meio receosas, mas elas, depois que bebem, elas entendem que tu vai sentir a pimenta, um aquecimento no retrogosto, né? Então, Qual ela- a categoria que ganhou? Spice Beer, Ah, legal. né? As cervejas com Sim, pimenta, né? sim, Com adição. Então, a gente conseguiu... A gente ganhou medalha, por exemplo, da Viena, na época que a cervejaria lá, Beerbound, de Blumenau, se não me engano, Beerbaum, que a Viena Tive deles visto dela. era um case, né? Eles ganhavam sempre. Sim. E eu lembro que uma vez a gente ganhou e eu era amigo do cervejeiro, sou amigo do cervejeiro da Beerbaum, e na época eu até dei uma trolladinha nele. Falei, cara, desculpa, mas esse ano foi com a gente, né? Foi Que legal, legal. assim, a gente ganhou medalha nela, ganhamos medalha já em American Pale Ale, em APAS, né? Sim, sim. E para nosso tamanho, assim, que é uma cervejaria pequena, né? Com 11 mil litros de fermentador, isso dá uns 14, 15 por mês no máximo, com poucos recursos, a gente conseguiu ter tido cerveja premiada num festival conceituado, né? Sim. Para mim é o maior festival do Brasil de cerveja, Com concurso de certeza. cerveja. Um dos maiores da América Latina, né? Exato, assim, é motivo de muito orgulho, é sinal que a gente faz boas cervejas, né? Com certeza. Eu já provei e essas cervejas espetaculares. Obrigado, É. obrigado. Já fica o convite para tu ir lá na Factory, né? Olha eu dando camisa dos Pois outros, é. né? Com certeza. Não, mas Não, mas os portas sempre abertos. eu acho que esse mercado de cerveja, né, cara? A gente tava conversando até, eu e o Evandro, no motel, quer dizer, antes de começar aqui o programa. E, cara, é um mercado que as grandes cervejarias já viram que as pequenas estão incomodando, né? Estão fazendo sim. aquisições, né? Por quê? Porque essa cerveja, ela preza muito pela qualidade. As cervejarias artesanais prezam muito pela qualidade, né? E aquela coisa do comercial, tu sabe muito bem, porque tu trabalhou, né? Aliás, a gente tem um amigo em comum, e eu quero agradecer aqui pro Luciano Blumentritt Araújo, Grande Luciano. né? Que fez a mão, nos conectou com o Evandro, um amigo em comum, o Luciano, um cara espetacular, cara, muito obrigado. Eu te pedi pra tu vir aqui, tu não veio, né? Agora O vai Blu- ter que pagar o uma Blume- cerveja pra nós. O Bloom, ele é um cervejeiro de mão cheia também, Também, né? Porque ele trabalhou um bom tempo na Continental aqui, na época era cervejaria aberta ali. Pô, é um baita cara, entende muito de gestão e de cerveja. É, de futebol nem tanto, mas... O futebol acho que é o que ele mais entende, né? Que ele é mista, mas tudo bem. Cara, legal, cara. E como é que tá assim? Quais são os planos da cervejaria agora pra 2024, enfim? A gente vem de um período complicado, que foi a pandemia, né? Onde a gente achou até que a gente poderia, né, quebrar ou fechar as portas, mas a gente teve uma reação bem rápida na época no mercado. É uma historinha, talvez, para um outro evento do podcast. E a gente conseguiu reagir bem. A pandemia foi um tsunami para as cervejarias. Como todo tsunami, ele causa um estrago na vinda da água, mas quem conhece um pouquinho tecnicamente tsunami sabe que quando a água volta, ele causa um outro estrago, às vezes ainda maior, porque daí as coisas estão todas quebradas e ele sai arrastando tudo de volta quando volta a água. E ela não volta imediatamente, ela vai, depois de um tempo ela volta. E as cervejarias enfrentaram esse tsunami. Elas pegaram na largada, onde fechou tudo, e as pessoas não se reuniam mais. Então, não tinha shopping em casa com os amigos. Então, o delivery, aquele que leva chopeira e barril para o cliente, passou a não existir mais. Os bares tiveram que fechar as portas, não podia ter aglomeração. Então, tu vai vender para quem? E, na época, a gente achou a solução de vender B2C, né, direto para o cliente, garrafinha, a gente entregava de graça, e isso deu muito resultado. E como a gente largou na frente nisso, a gente conseguiu capturar muitos clientes. Então, a gente teve um faturamento bem interessante. A safra na cerveja é dezembro. Dezembro, se tu fizer chumbo derretido, tu vende. A gente passou a ter, ao longo de abril de 2020 em diante, em plena pandemia, bares fechados, a gente passou a ter faturamentos em abril, maio, junho, julho de 2020, iguais a dezembro de 2019, Pô, que que era a interessante. safra. Porque a gente reagiu rápido, né? Eu criei um textinho na época, a gente mandou para os nossos contatos do WhatsApp, os contatos foi exponencial a coisa. E deu muito certo.
Mas como o tsunami, depois a água voltou. O que aconteceu? Quando os bares começaram a voltar, e as pessoas daí não compravam, não precisavam mais se estocar de cerveja em casa, essa venda de garrafa direta caiu muito. Porque a pessoa passou a sair para a rua para beber. Ela não quer mais encher a geladeira com 20 e poucas, 30 e poucas garrafas. Não tem porquê. Então ele passou a ir de novo para a rua. Aí o trabalho era reconquistar daí o cliente no bar. Só que daí os bares tudo quebrado por ter fechado, muita gente com dívida. Sem dinheiro. Eles tiveram que apertar muito no preço do litro. Então, aquele camarada que tem escala, que tem volume de produção, uma fábrica grande, ele ainda conseguiu, porque ele com a escala ele consegue reduzir a margem, seguir ainda tendo um negócio rentável e ganhar o que se remunera, uma queda bastante grande, mas ainda remunerando. Já o pequeno, ele não tem muita escala, não tem muito onde apertar, certo? O custo E aí- fixo acaba representando muito, né? Muito, né? É. Então, assim, a gente não tem muito onde apertar a margem, só que os bares todos quiseram um precinho. E nem sempre a gente conseguiu. Então, assim, é uma batalha diária. A gente está até, em pleno 2023, final de 2023, a gente está brigando muito, os resultados não são, né, satisfatórios para a quantidade de trabalho que a gente tem. Todo mundo acha que empresário de cerveja, né, o milionário mundo da cerveja artesanal. Não, é bem o contrário. Sobra por vezes menos de um salário mínimo para cada sócio no final do mês. Bacana, então conversa com o Michael, cara, porque ele Tô tá sobrando, tô cara. precisando de emprego. tô Mas precisando tá de nadando emprego. de braçada, né? cara? Né? Aliás, ele até emprestou um dinheiro pro Israel, cara. E claro, assim, Aliás, tem que pagar, né? eu trabalho nesse meio, Sim, então não eu faço responsabilidade técnica para cervejarias, eu faço suporte técnico, consultoria técnica para empresas que estão implementando, né? Então, layout, apoio, né, Fluxos. na empresa. Eu dava aula na Univates, né, no curso de técnico de cervejaria, esse curso encerrou ano passado, aí eu criei um curso meu, online, né, que eu dou de cerveja, já estou na 4ª turma, com bastante sucesso. É bem legal, toda a abertura de turma são 10 aulas, né, que eu faço, uma aula por semana, é o total do curso. Funciona muito bem, eu tenho conseguido bastante alunos. E é uma paixão, assim, eu gosto da função da cervejaria, tanto que eu durei pouco tempo, de novo, numa empresa de celulose e papel, sabe? Eu não conseguia mais ir trabalhar com aquela motivação que eu vou para trabalhar numa cervejaria ou com um negócio de cerveja. Ah, que legal. Sim, sim. É um baita mundo, né? Pô, é apaixonante mesmo. Quem gosta, né, não consegue largar. É Posso verdade. te fazer uma pergunta que ficou para trás ali ainda sobre Opa, isso é com ele, né? Opa, faca. Qual é o dirigente mais foda que tu trabalhou assim? Ou que não necessariamente tu tenha trabalhado, mas que tu conhece o trabalho do cara que tu sabe que o resultado é pica. Você vai, esse trabalhou. Dirigente de futebol? Futebol. E qual é o mais feda? Ah, pode ser dirigente de Uber. Sim, pode ser. Cara, assim, eu acredito que o melhor de todos até agora, o mais preparado pela vivência que ele teve desde departamento de futebol, mas com toda a preparação que ele mesmo se propôs, é o Alberto Guerra. Então, o Grêmio está sendo muito feliz por ter ele nessa gestão, pela equipe ótima que ele montou, pelas decisões duras que ele toma, mas toma. Ele é um cara acostumado. Ele se posiciona. Exatamente. E ele fez, eu tenho certeza, porque eu conheço um pouquinho de gestão, né? Que ele fez ali, quando ele foi presidente de Leopoldina, ele fez um estágiozinho como presidente de um clube grande para se preparar. Ou seja, ele preparou o terreno para entender os fluxos, porque bem ou mal, mas não é de futebol. As questões administrativas são semelhantes. Sim. Um orçamento Tem sócios, né? é um clube, tem muitos sócios, tem um orçamento grande, certo? Não Tem igual ao Grêmio, mas patrimônio. tem patrimônio. Então, eu entendo que ele fez uma coisa que os outros dirigentes do Grêmio não fizeram, foi se preparar. Ele não é um cara envolvido com política partidária, que os outros todos tiveram nos últimos anos. Eu acho que esse é o fundamental. Ele é um cara agregador que ouve todo mundo. Tipo, eu passava ali embaixo na sede da onde era o comitê geral da campanha na época do Guerra, né? E ele me via lá de cima, ali no terraço, onde eles tinham lá, ficavam bebendo cerveja, fazendo churrasco, né? Na época da campanha. Ele me chamava, sobe aí, vamos conversar, tomar cerveja, sabe? Então, eu conversava com ele na época por WhatsApp e Instagram, né? Eu conversava com o Guerra sobre futebol, na época ele estava no Leopoldina. E ele conversava comigo, sabe? Um cara normal, ele me conheceu no conselho, mas assim, era mais um conselheiro entre 300, né? E ele me dava pelota, sabe? Conversava comigo, a gente falava sobre questões dos desempenhos da base, a gente falou muito sobre... Eu lembro, e se ele vai lembrar também, que a gente conversava sobre a base, porque o Grêmio, na época, a base chegava nas finais e perdia. Chegava e nunca ganhava. E eu falava, cara, como é que é isso? Assim, o que tu pensa, né? Que ele era um cara com vivência no departamento de futebol. Ele disse, não, a base é para isso mesmo, é para preparar, né? O objetivo de ganhar título, eles vão chegar uma hora e vão ganhar, mas assim...
eu tô satisfeito que eles estão chegando e estão chegando. Você está formando uma base com um perfil vencedor. Porque a base é pro objeto final, que Exato. é o futebol Revelar profissional. talento, Então, né? assim, respondendo a tua pergunta, né, Matéria-prima. de todo esse trololó, é que assim, eu entendo que o Grêmio está sendo muito feliz por ter ele como presidente. É um cara plural que ouve muitas pessoas, então isso é básico, né? Cara, a torcida gosta muito dele. Pois é, Eu gosto muito ele dele. é um cara que eu tenho certeza que vai entregar um Grêmio em outro patamar, grandes resultados. Só que, assim, claro, a torcida precisa apoiar, as pessoas precisam Claro. se associar. Sabe, quem não é sócio ainda, eu faço um apelo aqui no podcast. Gente, se associe, porque isso é muito importante para o clube, ter a base, né, de dinheiro certo que entra. Né? Isso é importante, isso dá sustentação para o clube. Dinheiro Cara, recorrente. importantíssimo. o meu filho mais velho, o mais novo, não... Comprem produtos, sabe, do O Grêmio, meu, ajuda. ele é sócio desde que nasceu. E ele é mais gremista que eu, assim, ele é alucinado. E vai nos jogos. E Mas o pai dele não é colorado? Não conheço. E, cara, desde PA. E até agora ainda perdi as carteiras, cara. Eu tô numa bronca, não sei onde é que tá as carteiras. Só tive que imprimir o voucherzinho. Tô com ele na mochila aqui, faz uma semana do jogo contra o Goiás agora. Tive que imprimir, não sei onde é que tá as carteiras. Nossa. E assim, no outro contraponto, no oposto, né? Que é o mais fedado. Eu acho que, né, honrando assim a trajetória, os títulos, né, a grandeza, o outro patamar que ele colocou o Grêmio, mas assim, na questão do ambiente interno, eu acho que ele era muito ruim, não agregava as forças políticas do clube. Tinha, né, estofo para isso, né, porque foi campeão do mundo, campeão da América, colocou o Grêmio lá atrás, Campeão né, do quê? do mundo e da América, que é o Fábio Koff, né? Eu convivi com ele e assim, ele era de um pragmatismo assim que tipo precisava passar por cima de alguém, ele passava. E eu acho que isso pro clube, tipo, o Guerra nunca vai fazer isso. Ele fazia com maestria. Por exemplo, ele virou uma eleição, aquela do Antônio Vicente Martins com o Duda Kreff, ele virou no dia anterior num programa da Rádio Gaúcha onde ele destruiu com o Antônio. Ele foi lá e... Ele elegeu o Duda Kreff. Eu E ele lembro disso, elegeu. 2011? Não, isso. 11, sim. né? Isso. Eu lembro da entrevista. Ele elegeu o cara nessa entrevista. Sim. Detonou com o outro Acabou candidato. o cara. Então, assim, esse pragmatismo não me serve quando é o objetivo. Claro, ele tem que acreditar nos candidatos que ele defendia. Mas tem método para fazer isso, né? E o jeito que ele fazia... Não te agrada. Era um trator. O que eu acho, assim, eu acho que se eu tivesse... Porque o Antônio é um cara de ótimo coração, uma pessoa muito, muito humana, certo? E as pessoas, às vezes, quando são confrontadas com essa coisa mais cretina, canalha, assim, de ataque... De política. Ela não Mais consegue raposa. responder porque As raposas. no âmago dele, no interno dele, ele não é preparado para isso. Eu tenho certeza que se eu tivesse no lugar dele aquela vez, o Koff, em cima de mim, ele não ia ter se criado. Ô, Evan, deixa eu te perguntar também. Desculpa, Giba, eu preciso. Porque eu não sou bonzinho, não. O que aconteceu? Não sei se tu tem alguma informação ou se tu sabe vai de perguntar alguma do informação tamanho? sobre o Calef, Paulo Calef e o Antônio Brum. O que aconteceu nessa transição? Não, eu não Deles tenho ter nenhuma saído. informação, né? Eu entendo que houve alguma ruptura de confiança, Mas que é o entre que Calef- faz um gestor com o perfil do Guerra abrir mão, Entre Guerra e Calef, tu disse? alguma coisa relativa à confiança. Não é informação, é análise Eu suspeito. de alguém que é gestor de pessoas. É porque pra nós, os dois estão fazendo um bom trabalho. Aí a torcida ficou meio... Eu não sei, não consigo Teve me posicionar. alguma questão de confiança, teve alguma questão de... E pode, às vezes, não ser diretamente com o Guerra, pode ser com o ambiente interno, que quando tu pesa, daí, bom, fico com ele, mas aí Perco ali. perco ali. Com quem eu... uma escolha sempre vai implicar em perdas também, certo? Define, eu quero ir por esse caminho. Então, eu já não vou mais ir por esse, eu não vou ver essa paisagem, eu vou passar a enxergar só essa na estrada. Não significa Eu não que vou a mais ver outra seja aquela, ruim. né? Que bonito. Não quer dizer que o outro seja ruim. Então, ali eu entendo que teve alguma coisa que se sopesou assim, que agora, infelizmente, não dá para seguir com esses dois juntos. O que eu tenho que fazer? Onde é que está assim, um caminho menos pior? Que eu acho que o ideal era seguir com a equipe que se elegeu, que tinha um planejamento todo andado, mas ali teve alguma ruptura que forçou uma tomada de decisão, uma escolha, e a escolha na época foi isso. O Calef é um baita de um cara. Que, obviamente, vai desagradar um lado, né? Não, assim, natural. ele não tem nada que desabone ele. É um cara que É um cara de bom convívio. Exato. de bom convívio, por isso que- por isso que me... que entende de futebol, que é um cara que, apesar de Ele é agregador também, né? transita no vestiário, tinha a confiança do Renato.
Então, alguma coisa aconteceu, não sei o que é, mas pensando como gestor, eu entendo que foi isso. Porque muitas vezes, como gestor, tu tem que fazer isso aí também. Já me caiu muitas vezes de ter que decidir entre... eu era diretor de operações, por exemplo, numa cervejaria, né? Tu não quer, mas Eu tem que tinha tomar que essa pegar e decisão. dizer, não, esse cara não dá mais, tira ele daqui, bota esse outro. Ele é ótimo, mas se eu seguir com os dois vão ter desempenho mediano. Se eu pego e tiro um, esse outro vai realmente dar o desempenho que na somatória vai me entregar o resultado Vai que eu entregar preciso. mais. Exato. Bom, Evandro, nós estamos indo aí para a parte final do programa, né? Oh. Lembrando... Ah. não, mas, cara, o Evandro tá aqui, velho. Pra gente fazer um podcast lá na cervejaria, com um futebolzinho depois. Isso aí é Com certeza. 2 palitos, né, cara? 2 palitos. Vale uma segunda rodada. aí. Mas, cara, a gente tá indo pra parte final do programa. Lembrando que a gente não tá fazendo o resenha da semana, porque esse é um programa que tá sendo gravado, né? E a gente tem a rodada hoje à noite, na quarta-feira à noite, né? Sobre do Brasileirão, né? A gente teve ontem Corinthians 4, Vasco 2, afundando o Vasco, né? Praticamente encaminhando o Vasco. Vasco ganhando, cara. Conseguiu perder vendo? isso aí. Então a gente não tem a resenha da semana, mas a gente tem o palpitão dos guris, né? Lembrando pra vocês que o palpitão tem a força da Play Vendas. Põe a vinheta pra nós aí do palpitão. Libera a tela pra nós aqui. A senha é senha. Show de bola. Beleza, pessoal. Lembrando, então, que o palpitão dos guris tem a força da Play Vendas. A Play Vendas é uma empresa especializada em turbinar a área comercial de empresas de pequeno e médio porte de qualquer segmento. O teu negócio, palpitão é só aqui. No teu negócio não tem palpite, tem que ter método e tem que ter técnica, tá certo? Bom, como é que funciona aqui o palpitão dos guris? A gente tem a rodada aí que vai ser no sábado agora, começa no sábado, né? Sábado e domingo, não tem rodada na segunda-feira. E a gente vai falando aqui o que tu acha que vai acontecer, os resultados dos jogos. Pode ser, Evandro? Óbvio, vamos lá. Beleza. Eu vou ficar meio de ladinho aqui pra ti, mas tu não te aproveita, tá? Vamos lá. Evandro, Corinthians e Internacional. Placar? Placar. 5-1 pro Corinthians. 5-1. Isso. Já tomou... Suspende a cerveja do cara. Michaelzinho, Maikito. 3x1 Corinthians. Tomando o cu de vocês, cara. Cara. Ai, que decisão. Israel. O Inter com essa vitória Realista. o Inter contra essa vitória com essa vitória sobre o Bragantino e o Corinthians motivado com a vitória de ontem, cara, vai ser um bom jogo, mas E eu acho que o Inter tem uma leve vantagem, 3-0 Corinthians. E assim, o Brother Menezes como técnico. né? Brother Menezes, né? Cara, Putaço. isso aqui tá com uma cara de 1-2. O que acontece com o menino Alberto Yuri, será, né? Ele tá suspenso, não vai jogar. Não, tô falando no desempenho dele. É uma bolinha bem cagada que ele tá jogando. Cara, né? Louco. Como disse o Evandro, a vida é feita de escolhas. Ele escolheu o caminho errado, né? Mas enfim. Atlético Mineiro e São Paulo. Baita jogo, hein, Evandro? Baita jogo. Baita Se jogo, o São né? Paulo não tivesse ganho a Copa do Brasil, tá de sangue doce. Exato. 2-0. É um Tá jogo, saindo. é um jogo que pode encaminhar o Galo a uma... Atlético Mineiro, melhor campanha do segundo segundo turno. turno. Filipão, né? Fala aí, Michele. 2x1 Atlético Mineiro. 2-1. Israelito. 3-0 Atlético. Cara, eu acho que o Atlético ganha de 1-0, gol do Hulk. Flamengo e Cuiabá. O Cuiabá ele vai ficar nessa posição intermediária da tabela, né? Hoje ele tem um jogo fácil, né, pela frente. Acho que ele consegue ter um resultado bem satisfatório. Já contra o Flamengo, né? O furo é bem mais embaixo. Tocou 4 empresa no primeiro turno. né? Então, assim, eu acredito que o Flamengo vai conseguir fazer, né, uns 3-2. 3-2. Michele. 2x0. Pra quem? Flamengo. Isra. 3-0 Flamengo. Cara, eu acho que o Flamengo ganha de 2-1. Palmeiras e Fluminense. No tapete lá, o Fluminense não vai querer botar os atletas para jogar no, Fluminense no pantufa, gramado, no gramado sintético para lesionar as vésperas do Mundial, né? Eu acredito que o Palmeiras passa fácil, né? Por 2-0. Mas, Resultado, Alá Israel, 3x0. Só pra ele não botar igual. 3-0. cara, eu acho que esse é o jogo que vai encaminhar... Esse jogo vai encaminhar O título. o título do Palmeiras. Que vai ficar entre Flamengo e Palmeiras de novo. Flamengo e Palmeiras de novo. E Flamengo. Cara, eu acho que vai ser 2-1
pro Palmeiras. América Mineiro, já rebaixado, e Bahia jogando a vida. Lembrando que o Bahia joga hoje com São Paulo, a Bahia com o Rogério Ceni, amigo do São Paulo. São Paulo resolvido. São Paulo resolvido, né? Mas enfim, quem sou eu, né? Na fila do pão. Diz aí, Vendrovski. Olha, eu entendo que nessa fase do campeonato, os times que estão na rabeira começam a ser motivados porque ainda está brigando para não cair. Isso aconteceu com o ABC na Série B. A ABC passou do final do campeonato e começou a ganhar uns jogos absurdos, assim, tanto que na última rodada ganhou Do também. Vila né? Nova. O Vila Nova era o único que... Fez uma só final precisava de ganhar. campeonato contra o Juventude lá, né? Que o Juventude não conseguiu ganhar deles. Então, eu acho que o América pode entrar motivado por alguns outros fatores, né? Que a gente sabe que existem. E é um jogo pro 1-1. 1-1. Gol do Tassigol. Maquito. 1-2. Bahia vencendo. 3-0. Agora eu quero ver se tu é pica, velho. Vai sustentar agora. Sustenta o 3-0, velho? 1x0 América. 1-0 América. Olha aí. Olha, ferrando com o Bahia. Não, Cara, tem outros interesses aí nesse jogo. jogo difícil, tá, cara? Jogo... Por isso que eu tô dizendo, o Bahia vai entrar mais de sangue doce, porque eles já estão rebaixados. E o América vai botar, de certo, uma gurizadinha. E O só Vasco tem vai outros botar um dinheiro. interesses. Cara, eu vou no 1-1. Cara, esse jogo é um jogo divisor de águas pra cima e pra baixo. Botafogo e Cruzeiro. Ai, esse jogo foda. Eu assisti o último jogo do Cruzeiro, né? Horrível, né? Contra o Goiás. Nossa, assim, era a chance que um atacante que tem pela esquerda do Cruzeiro teve, assim, várias Wesley, Rodrigues. Wesley chutando Ribeiro. todas, absolutamente todas. Falta Claro. recurso. Tu Wesley nota, Ribeiro. ali É. tu percebe que falta recurso, porque ele chegava na cara do goleiro, chutava em cima do goleiro. Na cara, parecia eu jogando, sabe? Esse cara era do Palmeiras, cara, o Wesley. Então, assim, pelo frágil futebol que o Cruzeiro tá apresentando, e é uma pena, porque o Ronaldo acho que não merecia isso, né? Um cara que eu tenho uma admiração fantástica, Eu também. um baita de um profissional em todos os aspectos, né? Vocês Ele têm não- em comum gostar de pegar traveco? Olha, quando eu vou lá para perto do Beira-Rio, tem vários ali usando as camisas vermelhas. Né? Então, eu acredito que o Botafogo passa, né? Não é o meu desejo, mas eu acho que o Botafogo passa por 3-1. Michele. 1-2. 3x0. Cara, eu acho que vai ser 1-1 esse jogo também. Grêmio e Vasco. Depende muito Jogo dureza, hein? depende muito do juiz no jogo de amanhã, né? Se Luizito não tomar cartão, né? Porque ele tá pendurado. Então, se ele tomar cartão amanhã, ele não joga contra o Vasco, mas vamos acreditar que ele não vai tomar cartão contra o Goiás, né? Não tem porquê. Se ele estiver presente, 5-0 pro Grêmio. Eu assisti o jogo do Vasco ontem. Bah. É É uma, doído, né? É uma Lamentável, avenida. A zaga dele é lamentável. uma... Aliás, o zagueiro dele, o Medel, é o Chico, né? Chicão, grande abraço, Chicão. É o Chico. Cara, eu acho difícil o Grêmio não tomar gol. Né? Então acho que é 4-1 pro Grêmio. 4-1 pro Grêmio. Israel, 3x0. 3-0. Cara, o Grêmio tá vindo embalado. Provavelmente vai tocar uma goleada no Goiás. Né? O Goiás é realmente o que salva o Goiás. Acho que o Goiás não rebaixou ainda. Quer dizer, nessa hora já pode estar rebaixado. Mas não rebaixou anteriormente por causa do goleiro. O Tadeu realmente faz muita diferença na zaga. Né? Um goleiro que serve pra nós. Certo. Também, e é barato, né, cara? E é barato, né? Não é. Eu acho que vai ser 1-0 pro Vasco. Não é. Barato é o braço de lango-lango lá do É. o tal do Rocher. Qual é esse time que vai jogar agora? Atlético. Contra o Santos. Pedreiro esse jogo aí. Pedreira de assistir. Mas é lá no tapetinho lá da Baixada. Cara, estádio lindíssimo, né? Bah, muito Eu bonito. já fui lá, bonito estádio. E acho que vai dar 2-1 pro Atlético Paranaense. Ferrando com o Santos. Infelizmente. De lá também. 1-0 Atlético. 2x2. Oi, E 3-0. o 3-0? Não, esse é 2x2. Cara, eu vou acompanhar o Israel. Acho que vai ser um 2-2 também. Fortaleza e Goiás, cara. Baita jogo pra estar transando na hora. 1-2. 1-2. Pô, o Goiás... Será que o Goiás ganha aqui e ganha lá? Não? Segue. Michele. Fortaleza 3, Goiás 1. Isra. 2x1 pro Foi Foda.
Cara, eu acho que o Goiás já vai estar rebaixado, tá? Eu acho que o Fortaleza faz 3x0. Vocês viram que o Gabigol não tem nem entrado no Flamengo, né? Tem uma... Eu não Vocês sei se viram tu que tá Você sabendo, né? sabe que o Soares vai embora, né? Tem uma corrente falando aí que a carta na manga do Guerra é o Gabigol. Mas me serve muito. Mas aí ele vai fazer assim... Gabi Gordo? Não, pode fazer. Pode? Os outros, não tem problema. Tá bom. Tudo certo. Goiás e Pro Cruzeiro. Inter pode fazer assim. Goiás e... Goiás e Cruzeiro não. Tá errado. Pois isso é. aqui. isso aí, isso eu tava queria pensando. saber qual time vai jogar contra o Fortaleza. Se for o time titular contra o Fortaleza, eu acredito no Goiás que ganha. Não, Agora, tá se o errado. titular do Goiás jogar contra o Cruzeiro no mesmo horário, no domingo, Não, tá errado. aí acho que tem alguma coisa ali Peraí que pode que eu dar já- pro Goiás no contra o Cruzeiro. Vamos ver aqui. Eu não sou fã do Gabigol, tá? Mas é que eu tenho que... Nós temos, o gremista ele tem que pensar o seguinte. Nós temos Soares. O Soares vai embora. Aí, abaixo do Soares, nós temos JP Galvão. Uhum. Aí eu pergunto. Entre JP Galvão e Gabigol. Ah, É. disparado, né, Aí JP que tá. Galvão. Bragantino... É outro patamar. Senhores, desculpa, tá? É Bragantino e Coritiba. Curitiba faltou. Me passei aqui, desculpa, tá? Não, eu te Coritiba. perdoo, Diego. Obrigado, querido. Dessa vez, não se repita. Vamos lá. Bragantino e Coritiba. O Bragantino contra o já rebaixado Curitiba, eles vão passar a régua lá. Eu acredito que 3x0. Não ganharam do Inter. Michael, 2x0 Bragantino. Isra. 2x1, Braga. Cara, o Coritiba vai ganhar de 1x0. Acho que o Bragantino entregou os pontos. Acho que o Bragantino acabou, modelo gaseificado, né? Acabou o gás dos caras. Galera, lembrando que o Palpitão dos Guris tem a força da Play Vendas. A Play Vendas entrega para tua empresa um método prático para que tu possa vender mais e melhor. Acesse o nosso site lá, 10% de desconto se tu contratar a Play Vendas, tá certo? Olha ali o cara que tá fazendo foto, ó, no pleno programa, ó. Olha lá, ó. Ali, que figura. Gurizada, tá chegando a hora do programa terminar. Pô, cara, foi... Parece o velho aquele do meme. Cara, foi uma coisa assim... Passou o tempo, a gente não viu, né? Ah. E, Evandro, cara, não tenho palavras para te agradecer. Acho que é um papo que fluiu, acho que a gente conseguiu... abraço aqui, então. Ah, garota, aí. Senta no colo dele. Ah, valeu. Tá bom. Quinta série. Vou deixar, né, cara? Convidado, né, cara? Cara, obrigado mesmo, Evandro. Acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho dessa realidade do futebol, aquilo que os torcedores sempre quiseram saber sobre como funciona, né, o bastidor do futebol. A porta tá aberta para ti, cara. Nosso convidado, quando quiser chegar aí, cara, tá aberta. Só ligar pros guri e a gente fazer a resenha. Tem espaço pra gente fazer mais resenhas, né, gurizada? Sempre. Com certeza. Tomar alguma coisa também? E a gente Ó, queria, óbvio, a gente um queria gole. te fazer um mimo, hein? Te entregar um mimo, né, Michael? Com certeza. Olha aí. Da Pensou que ia Legenda sair de mão uma Factory. banana? Hã? Ah, se vocês não iam tomar cerveja, por que vocês não... Aê, garoto. Vocês vão se beijar ó, na frente da câmera. O cara não respeita a câmera. Só né? o selinho. Pode dar um selinho os dois. Não tem problema. Tu falou de Porta dos Fundos, eu já fiquei pensando o que tu tava querendo, né? Não, eu falei porta, não falei fundos. O fundos é por tua... Fundos é meu. Cara, obrigado mesmo, viu, Evandro? Obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço o convite, né? Fiquei muito lisonjeado, assim, por ser lembrado, né? Seja pelo Luciano e ser aceito por vocês. E uma honra, e estão todos convidados também a visitar lá Stellenberg. E, de repente, a gente até fazer alguma coisa lá. Nós show de vamos. bola. Com certeza. Daqui vamos pra uma sauna, né? Vamos. Marquito, Direto no ar ainda. palavras finais aí, Marquito. Não, foi um papo muito legal, né? Falando sobre Grêmio, né, principalmente, e sobre cerveja, que é uma coisa que eu sou apaixonado também, né? Esse cara fantástico aí, realmente trouxe bastante coisa legal pra gente aí. Que massa. Fantástico, fantástico é por tua conta. Né? Tudo bem, vamos lá. Obrigado, Evandro. Valeu. Amanhã tamo junto. Estaremos lá na arena. Vou estar lá Isso com o aí. meu fiote, Vamos lá lá. vibrando, desde as 4 da tarde, se Deus quiser, bebo. Tá, então leu. Vai. Como é que é o sobrenome do Evandro? Evandro Stankovic. Isso, rapaz. Aparece lá na sede do Grêmio Novo, que eu sempre tô lá também. Eu continuo com os amigos, né, do grupo e a gente tem lá uma sede bem em frente à arena, lá, é bem legal. Ó que eu vou. Vamos lá. Eu vou, Tem cerveja boa lá. Eu sou de ir.
né? Beleza. Tu conhece o Oswaldo Montenegro que dizia, né? Chato é aquele cara que tu pega, convida e ele aparece na tua casa, né? Pô, é lamentável, né? É o Israel, né? Eu sou de ir, sou de ir. Galera, esse foi o episódio 36 do Debate Uma Pra Nós. Vamos. Lembrando que no próximo episódio, ao vivinho, né? 7 de dezembro. Ao Ao vivo! Né? Ao vivo. Tá certo? Ah, o Israel tinha uma coisinha pra falar? Tem um patrocinador novo? Temos o patrocinador que resgatamos. Voltou com a gente. Quitou os boletos pra Quitou os vencido. boletos vencidos. Nosso parceiraço lá e parceiraça, o Elvis e a Beth, lá da Limit Veículos, estão com a gente de novo a partir de dezembro. Eles são umas figuras muito queridos. Galera, lembrando então a todos que Debate Uma Pra Nós, vamos no programa? Não, aqui é Debate Raiz. Não, cara, esse aí é já o lado de cima, né? Puta, então é Debate Uma. Debate Uma Pra Nós tem a força da Porto Ferragem, com suas 4 lojas, 2 em Porto Alegre, 2 em Cachoeirinha. Um grande abraço pro Rodrigo, né? A Clínica Torezan, com o Dr. Vinícius, né? Tá precisando dar um trato no teu sorriso, vai lá, fala com o Dr. Vinícius, tá certo? O Israel tá fazendo tratamento. Os dentes vão ficar lindos, a cara não. E também tá precisando botar o teu filho, teu afilhado, teu sobrinho, teu neto, enfim, para fazer um esporte, cara, vai lá, fala com o Cris ou com o Natan, fala com a galera lá da Academia Desportiva Real Gaúcho, estão abrindo uma nova unidade lá na Zona Sul, tá? Quem fizer a matrícula vai ganhar um uniforme de treino, cara. Pô, isso aí já é uma boa economia, Show, hein? tá certo? Lembrando que a gente também tem o apoio da Factory Beer, ela! Né? Eu tô aqui tomando meu chopinho sem álcool, que o Michael traz pra mim, Eu tá? também. A BWM Engenharia e também a galera da Play Vendas, tá certo? Galera, é isso aí. Obrigado, galera. Um grande abraço. Fui!